Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Altos Papos, um bate-papo leve, descontraído, que a gente sempre está trazendo aqui no YouTube de diversos temas, né, sobre como a teologia ela é prática no dia a dia e temas, né, e por que Altos Papos? Porque a gente conversa sobre temas pertinentes que apontam para a cruz. E estamos hoje, né, muito felizes, realmente, assim, muito gratos a Deus por mais uma oportunidade de falarmos um assunto tão importante. Claro, você já está vendo na descrição do vídeo qual é o assunto, até quem é convidado, mas a gente vai fazer aquele suspense inicial, né, que por mais que todo mundo já saiba, mas é legal, né, a gente fazer uma apresentação bacana e tal. Então, estamos mais uma vez aqui com Silvia, minha esposa, minha querida, maravilhosa. Olá. Dá o seu olá aí hoje. Olá. Eu sempre vou começar. Gente, eu vou falar de novo. Aconteceu já uma vez, aconteceu de novo. Por favor, vai lá, aperta o curtir. É uma luta entrar aqui para gravar. Vocês não têm noção, começa a acontecer de tudo. Quase voou o computador pela janela. Enfim, não foi fácil, a gente quase pecou. Mas deu tudo certo. Então, colocar os meninos enclausurados para não fazerem bagunça. Isso aqui é ao vivo, vocês estão ao vivo na minha sala, pode ser que apareça um menino de pijama aqui daqui a pouco, mãe, não consigo dormir, acontece. Mas então, considerando tudo isso, dá o seu curtir, compartilha com as pessoas, vai valer a pena, fica com a gente aqui até o final. Espero te fazer companhia aí nesse calor, no que você estiver fazendo aí, seja de dia, de noite. A gente espera que seja um papo edificante aí para você. E mais uma vez com o nosso querido amigo Daniel. Estamos aqui. E é bom que a gente já vai trabalhando o perdão no coração dos irmãos, né? Porque quem estava causando o problema era eu, né? Desculpa aí, gente. É bom que você reconhece, isso é importante, Desculpa, né? gente. Pede perdão depois. Mas já está tudo certo, está todo mundo se amando já. O papo vai ser maravilhoso. Legal. Bom, antes da gente ir para o nosso assunto, a gente tem aquele momento dos patrocinadores, né? Um momento que ajuda a gente a trazer leite para casa, né? Também e tal, abençoar azeite, a vida. Gente, vocês já viram o preço do azeite? Não, eu falei do leite. Não, mas eu tô falando do azeite. O azeite está assim, pela hora da morte. Então, você ajuda a gente a comprar azeite. Mas vamos lá, vamos falar assim uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Daniel, como é que foi sua rotina hoje? Assim, o que você fez hoje? Se você puder contar, claro. Claro. Cuidando das crianças, né? Trabalhando ao mesmo tempo e correndo. Tá. E você, amor? O que você hoje, que você puder compartilhar, o que você fez hoje? Sei que muitas coisas que eu sei, mas se você puder resumir aí. Além de passar bastante calor, teve isso, acompanhar meninos. Isso aí também. Acompanhar meninos nos estudos, limpar a casa, fazer comida, essas coisas, né? Uma pergunta importante. Quantas vezes hoje vocês pensaram sobre como é que estava a Bolsa, como é que estava as notícias que mexem aí com o Brasil e com o mundo em relação à economia? Vocês chegaram a pensar, assim, de maneira prática, assim, de saber acompanhar as notícias especificamente todos os dias, todo momento aí? Saber na ponta do lápis o que aconteceu hoje? Não, notícia não. Eu dei uma googlada lá para saber quando é que estava o Ibovespa e o Small. Beleza. Né? Você deu só uma olhada lá, mas não chegou a acompanhar notícias, né? Não. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? A bolsa aqui? que eu pensei hoje é aquela que eu estava querendo de Natal, só essa. Tá vendo, né? Garoto. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente foca a nossa atenção naquilo que é mais importante no nosso dia a dia. A gente foca no nosso trabalho, a gente foca na nossa família, a gente foca na nossa igreja, né? Quando a gente tem algum ministério, alguma atividade, enfim. Mas por que isso é importante? Por que eu fiz essa reflexão, pessoal? Porque muitas vezes a gente não tem tempo e o tempo é escasso, a gente precisa direcionar bem o nosso tempo realmente para aquilo que mais importa nas nossas vidas. E existe uma forma muito interessante de você investir gastando tempo naquilo que mais importa. Como eu falei, família, amigos, igreja, ministério, que é investindo via fundos de investimento. E o Investindo com Propósito, um curso desenvolvido por nós, ele é focado em fundos de investimento, que é uma maneira muito democrática, muito acessível a qualquer pessoa. Você pode investir, sei lá, com R$100, com R$1, em excelentes fundos que vão te ajudar aí a conquistar aqueles objetivos que são importantes para a sua família, que são importantes aí também para a sua igreja, também
para o próximo, enfim, porque a gente, né, como mordomos, nós somos chamados a pensar nessas 3 coisas. E o Investindo com Propósito é um curso desenvolvido aí focado em fundos de investimento, mas que você possa aí exercer sua mordomia aí com fidelidade e tentando aí cuidar sempre da questão da ganância, da avareza e também você perder o medo. Então, um curso que você vai aprender bastante coisa, tendo lives aí, né, aulas ao vivo mensais, uma curadoria de fundos. Então, você vai ter aí todo um portfólio aí de fundos para você ver o que é bom, o que não é e tal. E eu tenho certeza que você vai sair muito abençoado desse curso. Quer aprender mais? Link na descrição e você será muito bem-vindo, tá? E eu vou te ajudar nesse processo aí para você investir melhor e você realmente servir a sua família, a sua igreja e o próximo, beleza? Então vamos ao nosso gente gritando aí no fundo assim, eu quero. Exatamente, o pessoal está gritando aqui, eu quero. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre pecados, mas não aqueles pecados óbvios que chocam a sociedade e a comunidade cristã. Mas falaremos sobre daqueles pecados sutis, aqueles pecados, vamos dizer assim, entre aspas, aceitáveis, e que o autor do livro que debateremos hoje, o Jerry Bridges, os chamou de pecados intocáveis. Inclusive, o livro está aqui, ó para você ver. Tá? São aqueles pecados que muitas vezes nós não nos preocupamos, ou que realmente são ruins, mas não parecem tão odiosos. Para falarmos desse assunto tão importante, convidamos uma pessoa muito especial e eu vou deixar aqui a Silvia apresentar. Você sabe que aqui, quando a gente vai apresentar um convidado, a gente não fala o óbvio, porque o óbvio ela vai falar. Eu vou trazer para vocês o quê? Aquelas coisas que ninguém te conta. Então, o que eu posso falar da nossa convidada hoje? A primeira coisa que eu posso falar dela é que ela, assim como eu, né, nós estamos com a mão na taça. Do que eu estou falando? Do campeonato do futebol. Nós estamos quase lá, campeões novamente. Então, isso é uma coisa, Naná, uma palmeirense feliz. Não me venham com Palmeiras. Desde pequenininho, um negócio assim impressionante. Desde pequena. Quem comentar que Palmeiras não tem mundial vai ser cancelado. Vai, pode. Total. Vai, ele tem. A segunda coisa que você não sabe é que, além de Instagramer, preletora, nossa Jen Wilkin Tupiniquim, ela pode ser considerada uma maratonista. Se você não sabe, a Naná correu a São Silvestre com um saco de castanha no bolso. E pagou pela água mais cara do universo, eu acho, também nesse mesmo episódio. Então, se você quiser saber se a água está cara ou barata, ela tem a referência, porque ela sabe qual foi a mais cara. Seguramente. Ela é uma maratonista, então são 2 coisas que talvez você não soubesse, que agora você sabe, que são importantes você saber, porque o resto ela vai dizer. Agora, tem uma coisa. A Naná também é muito conhecida pelas tretas que ela causa na internet. Ela causa umas polêmicas, umas divisões. Tem uma específica que até grandes teólogos já se posicionaram. De forma errada, inclusive. De forma errada, mas se posicionar. Terrível, né? Eu já tive a oportunidade de debater pessoalmente com ela sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso mais hoje. Eu vou apenas fazer o que é certo. Está do lado errado. Eu não consegui entender essa coxinha. Ah lá, não, o Silvano tá fazendo certo. Agora a Silvia eu me perdi. Olha lá, aqui, aqui, ó. Esse é o jeito correto. Não, esse é o jeito correto. A Silvia, pelo que eu entendi, ela virou, é isso? Eu acho que a câmera tá espelhada ao contrário. Ela faz assim, ó. A ponta não ficou clara, eu me perdi. Não, coxinha é pela ponta, nós já somos maioria, então tá tudo certo. E eu tenho um argumento... Eu só quero dizer que o Augusto Nicodemos e o Emílio Garófalo estão do meu lado. Aí eu não sei, né? O problema deles. Mas eu tenho um argumento infalível. Isso é importante. Por favor, eu tenho um argumento infalível. Preciso ouvir. O princípio fundamental da satisfação é que todo processo começa com uma dor, começa com algo que você precisa passar por algumas dificuldades, algo que não é tão saboroso. Pensa na vida cristã. A gente passa por esse mundo aqui caído, né, pecaminoso e tal, até que a gente vai e viver na glória, no mundo sem pecado, no mundo maravilhoso. É o mesmo princípio da coxinha. Você começa ali com aquele negócio meio amargo, aquele negócio assim, que não é tão saboroso, até que você chega no recheio.
Então, Esse a é o partir princípio disso, a partir de da agora, você satisfação. começa o sorvete pela parte de baixo da casquinha, para você chegar no Aí sorvete. é uma questão física. Como é que você Aí vai é lutar física. contra a gravidade? Aí também Entendeu? O jeito, pessoal é. tenta fazer umas comparações que não tem, assim, não tem Inexistente. nada a ver. O argumento é bom, o argumento da casquinha, ele é legal, só que ele é nada a ver, entendeu? Ele só é legal, você só escuta e fala legal, mas tem a ver? Beleza. Não, entendeu? Mesma coisa, negócio do figo. Negócio do figo. Não, você come, meu, mas isso é um figo, isso não é uma coxinha. Aí o pessoal falou assim, não, mas tem a coxa do frango. Você fala, tudo bem, mas assim, a coxinha, a gente precisa olhar para a coxinha reformada, entendeu? A coxinha reformada, hoje, ela é de calabresa, ela é de costela, ela é de ninho com Nutella, é ou não é? E aí você vai se apegar à tradição do formato lá de trás e aplicar. Gente, coxinha reformada, sempre reformando. É isso que eu quero dizer. É isso. E o pessoal bota, gente, na forminha já do jeitinho certinho, né? Você pega na forminha, só pegar e comer. é só pegar e comer. Entendeu? Não, rapaz, as suas mãos mais imundas. Acrescentou um processo. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, agora, saindo. Então, agora, já que eu falei que não é óbvio, conta pra gente agora o que é óbvio. Me fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de como começou seu ministério. A gente sabe que tem muita gente aqui que te conhece, inclusive muita gente que acompanha a gente, veio na sua caravana, né? Acompanhar a gente. Mas pode ter gente que ainda não te conhece, né? Então, se apresenta aí. Não, com certeza. Não, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez o convite. Acho que a gente tem realmente eu tinha certeza de que a gente ia ter um momento bem gostoso, descontraído, leve, aí juntos conversando, porque eu tenho visto isso como uma marca do ministério de vocês também, o ministério que eu tenho acompanhado, tenho divulgado, sim, sempre que possível. Chegam umas perguntas de finança lá para mim, eu já sei para quem que eu tenho que encaminhar, né? Isso é uma coisa realmente muito boa. De azeitona eu costumo não encaminhar, porque eu entendi que não é uma fonte confiável, mas para o resto, para finanças, eu acho que é legal e a gente tem tido bons momentos nesse sentido, né? De se recomendar, se indicar mesmo pela teologia, a forma leve e bíblica que vocês têm trazido. Então, eu agradeço o convite, para mim realmente é um prazer estar aqui. E um pouquinho sobre mim, acho que o que não foi falado, além dessas questões já importantes que a Silvia trouxe, eu sou a Naná, mas o meu nome é Ana Márcia, mas poucas pessoas me chamam assim. Então, é Naná mesmo, né? Eu sou casada com o Luiz, tenho 2 filhos, nós temos a Esther, de 12 anos, o João, de 10. Nós moramos no interior de São Paulo, mais especificamente em São José dos Campos. É recente a nossa vida aqui. A gente mudou para São José em janeiro de 2023, janeiro desse ano. E nós somos membros da Igreja Batista Maranata aqui em São José dos Campos. Eu sou enfermeira como profissão, mas eu me formei em enfermagem há 19 anos atrás. Mas eu, desde sempre, dentro da enfermagem, persegui muito a carreira docente. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre gostei muito de fazer, foi a parte de ensino e pesquisa, e aí eu logo entrei por esse caminho, né, perseguindo a carreira acadêmica, fazendo o que precisava fazer para ter a possibilidade de lecionar no ensino superior, então mestrado, doutorado, sempre voltado para a saúde da criança. Em 2015 eu me tornei docente da Unicamp, em 2023 eu saí da Unicamp, e hoje eu me dedico exclusivamente ao Ministério Filipenses 4.8, que é esse que Silvânia e a Silvia já mencionaram, um ministério que tem por objetivo falar sobre vida cristã aplicada, vida cristã na prática e como que o evangelho realmente muda tudo sobre a nossa vida e como isso é real, né? Eu acho que eu sentia a necessidade, foi uma coisa que demorou para eu entender o quanto a conexão do evangelho com a nossa vida prática era real e profunda e muito tangível, né? E acho que o Jerry Bridges, que é o autor do livro que a gente vai bater um papo hoje, sem dúvida nenhuma tem um papel muito, muito importante na minha vida nesse sentido, de entender essas aplicações. E o Filipenses 4.8 está aí já há muitos anos, na verdade, ele nasceu lá em 2010, com o objetivo, ele nasceu como um blog, porque nessa época era o que as pessoas faziam na internet, né? Era o blog. Não que ele tenha morrido hoje, né? Ainda existe bastante, o blog Filipenses 4.8 ainda, inclusive, existe. Mas esse era o principal meio, né? A rede social começou ali daquela forma e ele começou assim também com outro nome, mas sempre com esse objetivo. Ele foi mudando um pouco o seu formato, a sua cara, mas o objetivo sempre foi muito esse, assim, é falar sobre os princípios de Filipenses 4.8, inclusive, mas buscando aplicar isso na forma como mulheres vão viver as suas vidas centradas no Evangelho. Acho que isso
dar uma resumida aí em relação até à própria forma como o Ministério surgiu também, né? Muito legal. Sim. E como é que surgiu a história de você fazer as séries lá no Instagram? As lives, então. As lives é engraçado, porque assim, se você falasse para mim em 2020, janeiro de 2020, se você falasse, olha, o seu ministério ele vai sofrer aí um twist, você vai começar a fazer muitas lives, eu ia rir, assim, real, assim, porque eu não gostava de câmera, era um negócio que eu tinha uma verdadeira aversão, eu sempre gostei muito de dar aula, mas eu me lembro que no doutorado, uma vez eu fiz uma disciplina, a disciplina era de comunicação, de treinar a habilidade de comunicação, e eu lembro até hoje, o dia que eu entrei na sala e vi que já tinha lá um tripé e uma câmera apontando para frente, e eu sabia que aquela era uma professora que gostava muito de dinâmica, e eu falei, nossa, hoje vai ser muito zoado isso aqui, eu vou ter que falar na câmera, todo mundo vai ter que falar para a câmera e vai ser uma tragédia. E não deu outra, era exatamente isso que ela queria, que a gente gravasse uma apresentação olhando para a câmera, e eu lembro do desconforto que deu, até porque a atividade que vinha disso não só era a gente vencer esse desconforto, mas depois descobrir que esse é o de menos, o real desconforto vem de você assistir. Sim. Concordo. Não é? Concordo. E aí eu olhei e falei assim, não dá para eu me ver, não dá para eu me assistir, não tem a menor condição. E eu lembro que eu levei isso como uma coisa muito forte daquilo, e depois, durante anos, eu realmente não fiz mais isso. E aí, em 2019, quando eu migrei o Instagram, o blog para o Instagram, eu fiz essa migração em 2018. E em 2019, uma amiga minha que me ajudou muito naquela época, que me ajudava diretamente no Instagram, falou, Naná, você precisa começar a fazer live. Eu falei, não vou fazer, não tem a menor condição de eu virar a câmera e começar a falar, não tinha a menor condição, era uma coisa muito distante mesmo para mim. Mas em 2020, quando o mundo fechou por causa da pandemia, logo que isso aconteceu, ao mesmo tempo que eu não queria fazer isso, ficava martelando na minha cabeça, né? De fazer live e tal. E aí, em 2020, quando tudo fechou e todo mundo estava ali confinado na sua casa, eu me lembro, eu conto essa história com uma certa frequência, porque é realmente uma coisa muito marcante na minha vida e na vida do ministério mesmo. Eu me deparei com um vídeo do Paul Tripp no Instagram, e o objetivo, o título do vídeo era Nós devemos temer o coronavírus? E eu assisti aquele vídeo porque o título me pegou e a resposta inicial me pegou muito, porque a primeira resposta dele foi sim, nós devemos ter medo do coronavírus. E aquilo me chamou a atenção, porque até então a gente estava naquela coisa de não, o crente não tem medo de nada, e avante ele vai e tal. E aí eu falei, deixa eu ouvir o que ele quer dizer. E ele disse que o medo era uma emoção não só boa, dada por Deus, né? Mas ela é uma emoção que desperta em nós uma reação apropriada. Então, diante de um vírus que ninguém sabia nada, o medo era uma reação apropriada, porque você ia se precaver, você ia ficar atento, você ia tomar medidas que iam buscar proteger você e a sua família e tal, né? Mas aí ele falou assim, então por esse lado sim, agora por outro lado não. Você não deve ter medo do coronavírus se você sucumbir ao medo, se o medo dominar você. E aí a conclusão do vídeo era, quando o medo nos domina, nós provavelmente não estamos vivendo debaixo do temor do Senhor. Ou seja, se o medo te domina, você não conhece o Deus que você tem. Então tenha medo do coronavírus para ele te inspirar reações adequadas, mas conheça mais do seu Deus, ao invés de ficar o dia inteiro, o tempo todo, olhando estatística, quantos mortos aqui, quantos mortos ali, é para usar máscara, não é, máscara de pano, não é de pano, é disso, é daquilo, lava a compra, não lava, tal. Se você for ficar só em cima disso, você vai ficar maluco. E eu desliguei aquele vídeo com uma consciência, uma autoconsciência do quanto eu precisava fazer isso, conhecer mais o meu Deus durante essa pandemia, e de repente eu olhei na minha estante e vi 2 dos meus livros preferidos, Incomparável e Renovadas, da Jen Wilkin, em que ela estuda os atributos de Deus. Aí eu mandei uma mensagem para minha amiga, essa que sempre falou para fazer live, eu falei para ela, viu, a partir de amanhã eu vou começar a fazer uma live por dia para a gente meditar sobre os atributos de Deus. Aí ela falou, vamos, é isso mesmo, vamos fazer e tal, não sei o quê, não acredito, mas vamos, né? E falou assim, não clonaram o seu celular? Quem é você que você fez com a minha amiga, né? Quem é você que você fez com a minha amiga? Então fui. Foi assim que as lives começaram. Um dia depois do outro, sem saber se a gente ia conseguir dar conta dos 20 atributos, porque a promessa era que o mundo ia ficar fechado por 14 dias, né? E fizemos 1 ano e meio aí de lives, 3 séries diárias, depois a gente acabou mudando para lives semanais, e para glória de Deus, graças a Deus,
tenho continuado até hoje. Já são 11, né, devocionais, séries devocionais completas lá no Instagram e hoje em outros canais também, YouTube, Spotify e o Deezer também. Mas foi assim que começou. Do limão fazendo a limonada, né? Exatamente, né? Exatamente. E eu vou te falar, só não tem muito a ver com o assunto, mas como eu comecei nele, demorou, acho que quase essa série inteira para eu ir assistir o primeiro. Eu fazia as lives e não assistia. Eu não vou ver. Só que daí, com o tempo, né? Isso é interessante, até porque é um pouco tem a ver um pouco com a questão dos pecados intocáveis, né? Muito orgulho, né? A gente não quer passar pela dor de se avaliar e falar, nossa, preciso melhorar muita coisa aqui. E quando eu comecei a assistir, eu lembro que eu assisti algumas já com o caderninho do lado, peguei vários vícios de linguagem, várias coisas que eu falei, quero melhorar, velocidade, isso, aquilo, tal, e enfim. Até hoje, quando eu vejo uns trechos, fala, tem que melhorar, e vamos melhorando. Minha esposa, não foi me assistindo, mas falando lá na igreja, inclusive, minha esposa, né? Esposa é ótima, né? Cônjuge é maravilhoso, né? Porque eles dão com o espelho na tua cara, assim, né? A real. A real. Aí eu cheguei, e aí, né? Como é que foi ela? Cara, você tem que parar de fazer assim. Aí eu falei, mas eu não faço isso. Ela faz muito. Você faz. Isso foi excelente, porque ela fez isso e eu cortei. Não faço mais. Trocar. Eu lembro, na segunda série devocional, eu lembro que eu tinha uns post-its que ficavam no meu computador, assim, evita falar, eu não lembro qual era o termo, eu acho que era de fato. Eu tive um episódio que, assim, 80% das minhas frases estavam conectadas com de fato. Aí tinha um post-it aqui, para de falar de fato. Aí eu... E aí, eu não sei o quê, e aí você vai, né? Exatamente. É isso aí. Esse é o processo. Legal. Não, e você falando dessa série de lives, eu lembro que a Silvia que me apresentou o seu Instagram. A gente morava em São Paulo ainda, né? Sim. Era 2020 ou 2021, não lembro mais. 20, né? Aí eu tava assistindo. Era incomparável, né, amor? Que a gente tava assistindo. Era porque não tinha o slogan do Jô Soares que era não vá pra cama sem ele. O nosso era não saia da cama sem ela. A gente já assistia. Era de manhã, né? Já era ali. Era no cedinho, a gente já assistia. Foi muito bom. Fui muito abençoado muitas vezes, viu, Naná? Glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. E até falando nisso, né? Falando nisso, nessa questão de série de lives, teve uma série que você intitulou Embaixo do Tapete, expondo a sujeira dos pecados toleráveis. Eu adorei o nome. Eu adorei o nome, eu adorei esse Embaixo do Tapete, porque parece isso mesmo, né? Quando a gente pensa nessa questão dos pecados intocáveis, toleráveis, entre aspas, aceitáveis, enfim, é meio que a gente fica escondendo as coisas, a gente não quer realmente revelar isso e trabalhar, enfim, expor, ver realmente a verdade sobre isso, né? E foi muito interessante ao ler esse livro, assim. Eu falo que, lógico, acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando vão ler o livro, já fazem aquela estudada no sumário, né? Vai dar uma olhada ali capítulo por capítulo e tal. E eu fiquei curioso, assim, com a ordem dos pecados que foram colocados. Eu fui, poxa, para mim o primeiro, eu sei que, vou dar um spoiler, mas assim, eu sei que, poxa, para mim o primeiro seria orgulho, mas por que tá vindo esse primeiro e tal? Eu fiquei meio confuso, assim, e quando eu vi alguns pecados, especialmente, falei, cara, isso não é muito comigo, assim, será que isso é muito comigo? Esse capítulo eu falei rapidão, mas esse aqui... Hoje eu vou só pela Silvia. Hoje eu vou só pela Silvia, porque para mim não, né? Hoje eu vou só para aprender a aconselhar. Hoje eu vou para aprender a aconselhar. Hoje eu tô de conselheiro. Às vezes eu fui lendo umas coisas, falei, isso não, isso é tranquilo. Não, tô de boa. Só que na hora que a gente foi lendo, era cada tapa, assim... No melhor sentido, claro. A gente estava brincando antes de começar a gravação, que eu parecia que a cada capítulo que eu terminava, eu me sentia o Sylvester Stallone no filme Rocky, machucado e tal, mas, lógico, revigorado, claro. Né? E eu queria saber como é que foi a sua experiência ao ler esse livro, assim, o primeiro contato com o livro e depois lendo, como é que foi esse processo? Falando sobre ele, falar também é difícil, porque a gente vai voltando nisso e a gente vai falando pra gente também, né? Então, assim, ele teve esse processo algumas vezes, né? Leu, falou, se preparou para falar, então, assim, não tinha como... Não, mas esse é um processo real, assim, para qualquer série de live devocional, para qualquer aula do clube, ou mesmo lá do Filipenses 4.8 para mães. Hoje mesmo eu gravei uma aula do Filipenses 4.8 para mães que
Não é muito incomum isso, principalmente no clube e no Filimamos. Às vezes eu gravo umas aulas que eu começo a escutar o que eu estou falando e a lágrima vem assim automático, porque é aquela coisa assim, eu estou falando para mim. Né? Isso é uma coisa que é muito, que eu não faço questão nenhuma de mostrar o contrário, porque nós somos exatamente assim, a gente precisa ser lembrado dessas coisas, e o fato da gente falar sobre expor pecados que são comuns a muitas pessoas, de forma nenhuma significa que não são comuns a nós, né? Que estamos ali falando e que estamos, ao mesmo tempo que estamos falando, estamos sendo exortados juntos, e que antes de ser exortado junto, foi exortado sozinho para preparar para poder falar, né? Então, assim, a minha experiência de ler esse livro, Pecados Intocáveis, esse aqui, né? Foi muito puxada. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi numa conferência da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E eu lembro que assim que eu ouvi falar e foi explicado, são aqueles pecados que muitas vezes a gente não dá bola e tal, não sei o quê, eu lembro de ter pensado, eu preciso desse livro, porque vira e mexe, tem alguém que vem aqui atrás de mim querendo falar alguma coisa para apontar o pecado do outro, mas o dela, ela não vê. Então, assim, falei, vou comprar para aconselhar, né? Esse é o ledo engano de todo mundo que pega esse livro, né? Mas eu lembro que eu pensei isso, fui na livraria, mas o livro já tinha esgotado, e eu acabei, aí a coisa passa e tal, e eu só fui comprar esse livro 1 ou 2 anos depois, mas esse tema sempre ficou na minha cabeça. E ao mesmo tempo, né, que demorou um pouquinho para eu adquirir esse livro, em relação à primeira vez que eu tinha ouvido, ao mesmo tempo que tinha ficado na minha cabeça essa questão de ler para aconselhar, já veio um pouco essa coisa de eu acho que eu vou me deparar com coisas que eu preciso ouvir ali. E isso foi meio crescendo, mas até eu comprar o livro, eu não conhecia o sumário, só que só de entender a proposta dele, eu realmente achava necessário. Aí um dia eu finalmente comprei o livro, e eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiz exatamente aquilo que eu recomendo que ninguém faça. Eu li esse livro pulando os 6 primeiros capítulos. Porque eu queria... Peguei o sumário, peguei o índice e eu usei o livro assim como um menu, sabe? Veja quais são aqui os pecados que você acha que pegam na sua vida, leia esses capítulos sobre os pecados que você acha que pegam na sua vida e encontre a solução. Essa era a minha expectativa quando eu peguei o livro. E não dá para ler o livro desse jeito. É um erro, você cai no moralismo, que é tudo que esse livro busca evitar, se você lê o livro assim. Os 6 primeiros capítulos desse livro são essenciais para a gente entender por que e como a gente deve lidar com o pecado na nossa vida. E aí depois, quando eu reli esse livro certo, tudo ganhou muito mais profundidade, muito mais clareza, e mesmo esses capítulos que eu fui lendo e pensando assim, esse aqui acho que é tranquilo, vamos ler, e não era. Então, assim, é exatamente essa a sensação que vocês tiveram. Eu tive também, mas acho que acrescido desse problema de que eu achei que eu podia ler o livro, assim, pulando esses 6 primeiros capítulos, que são essenciais para a gente entender como que a gente lida com esses pecados na nossa vida. É como se fosse um livro de consulta mais, né? Exato, e não é, né? Ele não é um livro de consulta. É. E ele trata coisas muito importantes, né? A gente até não colocou na nossa pauta, né? Mas eu achei muito interessante o capítulo que ele fala da santidade, né? Que ele dá um viés de que não é perfeição, mas sim você é separado por Deus, né? Para viver conforme a sua identidade, né? É sensacional esse capítulo. E não é mérito nosso. Nenhum, não tem mérito algum nosso. Zero. Mas é um espetáculo, assim. Você sai falando, cara, é isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia tão deturpada pela teologia que fica caminhando, né, pelo mundo aí, e ele traz você bem para o lugar certinho, e depois que ele te mostra a sua posição, ele vai falar sobre pecado. Exato. A dificuldade te mostra um padrão inatingível, aponta aquele que atingiu, e aí vai jogar o espelho na sua frente. Começa a jogar o espelho na sua frente e falar do pecado. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Que o pecado, ele tá diluído, né? Assim, as pessoas não falam mais sobre o pecado direito. Não falam. Né? E a gente tem o problema de muitas vezes a gente suavizar o pecado, né? Esse livro fala muito disso. Né? Suaviza o pecado, troca os nomes, né? Roubo já não é roubo, é uma fraude, né? Ele coloca isso lá. Gente, você não mente, né? Você só não foi... omitiu alguma coisa, né? Não foi fiel à verdade, ou falou uma inverdade, né? Alguma coisa assim. Inverdade. A gente vai trocando. Inverdade hoje em dia, né? Então, como é que você vê essas dificuldades que são causadas nas nossas vidas por causa dessa minimização do pecado? Assim, hoje a gente vê que realmente tem nome para tudo.
Tem nome para tudo. Tem a gente dentro e fora da igreja a gente dá nome para tudo quanto é coisa para não chamar de pecado. Então tem transtorno de tudo, tem o cleptomaníaco, tem transtorno opositor, desafiador, sei lá o que a gente vai colocando, né? E longe de mim aqui entrar e anular a existência de transtornos reais que causam problemas reais comportamentais, mesmo. Certo? Mas de fato isso é reconhecido, inclusive pela psiquiatria secular, por estudiosos de saúde mental, assim, não cristãos, de que hoje a gente tem hiperdiagnosticado coisas que, na verdade, é um excesso de desenvolvimento, enfim, aí eles vão procurar as soluções deles também, né? Mas, assim, esse excesso de dar nomes para as coisas, para daí tentar achar uma solução para ela fora da Bíblia, é uma coisa que já tem sido, inclusive, percebida no ambiente externo, né? A gente tem dado nome ameno para todas as coisas. Você falou da questão do contém uma versão diferente, mas é aquele eu aumento, mas eu não invento para mentira. Você exagera, mas você fala, né? O que é o exagero? Exagero é você contar uma mentira, né? Não tem muito outro jeito, né? E eu acho que o grande mal dessas coisas é que se o nome pecado foge da equação e a gente minimiza isso, né? Se o nome pecado deixa de existir, a responsabilidade pessoal também. E aí, se o nome pecado foge a responsabilidade pessoal, foge a necessidade de um Salvador. Sim. Foge a graça, foge a necessidade da cruz. Então, assim, o evangelho é diretamente atacado quando a gente minimiza o pecado. Quando a gente deixa de olhar o pecado como sendo uma infração direta à lei de um Deus que é santo, santo, santo. Né? Lá em Lucas 18, a gente vê, acho que um dos grandes impactos que existe e que são bem diretos na nossa vida, quando a gente começa a minimizar o pecado, é que a gente se torna muito parecido com o fariseu, contra o qual Jesus adverte lá em Lucas 18, dos versículos de 9 a 14. Eu queria ler esse trecho, porque eu acho que esse trecho é muito crucial para a gente falar de pecados intocáveis e de orgulho e de coisas que a gente maximiza no outro e minimiza na gente, né? Lucas 18, de 9 a 14, conta a parábola do fariseu e do publicano, né? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, essa frase, essa oração do fariseu, obrigada porque eu não sou como os outros, é um impacto direto no coração de quem acostumou a minimizar o problema do pecado. O do outro é pior que o meu. A gente perde a dimensão, a gente começa a olhar ou a balizar os pecados em função da nossa sociedade. A gente olha para o mundo e fala assim, bom, contanto que eu não seja que nem eles, está tudo bem. A gente começa a balizar os pecados em relação ao que está debaixo do sol aqui, né, em relação ao nosso mundo caído, corrompido, e a gente perde a dimensão de contra quem é a ofensa que a gente comete. Né? E esse é o grau. O grau a gente deve avaliar não em função do que os outros estão fazendo, mas em relação a contra quem a ofensa é cometida. Eu sempre falo, a gente pega um copo d'água, está até aqui meu copo, um copo de água, que a gente pinga só uma gotinha de veneno e fala assim, não, pode tomar, só pus uma gotinha. Essa água não está pura, essa água está contaminada. Né? Não tem essa de, só um pouquinho, tudo bem. Um prato lindo, maravilhoso, gourmet, do melhor restaurante que você pode imaginar, que só tem um fio de cabelo, dá para encarar? Né? Essa é a noção. Se tiver só uma azeitoninha, você ele come? Só uma azeitona. Não, azeitona a gente não pode comparar, porque a azeitona é de uma pureza, de uma né? Mas não é essa a ideia? Você vai comprometer o todo, não interessa o quanto é.
Né? A Silvia falou do negócio da azeitona, eu lembrei do meu pai. Meu pai tem uma versão assim que precisa ser estudada em relação à cebola. E ele chega na pizzaria, ele vai lá no pizzaiolo e falou: olha, minha pizza você faz é sem cebola, mas a espátula que você usou na cebola da outra, não, você limpa, quero outra, porque, enfim. É sem contaminação indireta. Sem contaminação, completamente sem contaminação cruzada, tipo zero Cruzado, cebola. nada. E agora, se a gente for pensar nessa questão, né, tanto do veneno quanto de um fio de cabelo, não dá para encarar. Por quê? Porque aquilo tem que ser isento de qualquer coisa. E quando não é, e quando a gente começa a minimizar isso, a gente vai dizendo que tudo bem. A gente vai falando, tudo bem, isso eu aceito. E não é para aceitar. Não, mas ele fala, inclusive ele amplia isso, né, com o capítulo falando sobre a malignidade do pecado, né? Sim. Aí ele começa a desenrolar o pergaminho, digamos assim, né? Vai mostrando um pouco mais como o pecado é vil, né? E o nosso coração, como uma fábrica de ídolo, né? Se agarra nesse negócio e vai-se embora. E a forma como os puritanos, a noção que os puritanos tinham da malignidade do pecado é uma coisa que se perdeu hoje. Eu lembro que em um dos episódios, inclusive, eu até falei ele tem aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Se eu achar, acho que vale a pena ler. Cadê a malignidade do pecado aqui? Em que ele descreve o pecado como ele realmente tem que ser. Aqui, ó, já achei. Sim, e o meu, a minha experiência foi com o audiobook primeiro, aí eu ouvindo ele falar isso, para mim foi eu falei, para mim também. Eu preciso escutar isso aqui de novo. Está na página 26. Ele fala que o pecado... Perde de perspectiva, né? Assim, Perde. Ele afirma aqui, ó, na página 26, está falando: o pecado é vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. Sim. Agora, a gente pensa nisso quando alguém pegou uma criancinha, esquartejou, guardou numa mala, jogou no rio, né? E isso a gente pensa, realmente é tudo isso. Agora, a fofoca... Eu aumentar uma historinha, eu dividir um recibo em 3 ali para ter um reembolso maior, né? Uma gulazinha. Né? Eu comi um pouquinho mais. A própria questão do comer, o comer e o beber é uma coisa louca, porque se eu chegasse aqui e falasse para vocês, gente, olha, desculpa, eu atrasei um pouquinho porque eu bebi até cair antes de eu vir para cá, provavelmente vocês iam derrubar o podcast, o episódio não ia para o ar, né? Mas se eu tivesse falado, gente, olha, eu atrasei porque eu comi como se não houvesse amanhã, todo mundo ia rir e falar, comeu o quê, né? Não é? Então a gente tem essa questão do aculturar e de normalizar um descontrole para algumas coisas que são totalmente ilícitas e para outras não. Então a gente é meio fariseu, assim, falou, não, pelo menos eu não bebo até cair, mas come que é uma loucura, né? Então Quantas vezes a gente não uma daquelas que a gente vai falando e vai colocando salompas na gente, porque não é a gente no alto do pedestal falando, vocês, mas é o quanto isso deve nos impactar, né? Quantas vezes a gente não escuta alguém falando de um cristão, né? E principalmente quando eles usam a expressão crente, né? Eles falam, não, gente, vamos aqui fazer uma festa, mas olha, tem crente, então não tem bebida, mas olha, tem que botar muita comida que o povo põe 30% a mais, porque o crente come que é uma beleza. E a gente viu isso, eu vi isso em buffet. Eu vi. Todos os buffets que a gente foi fazer orçamento no casamento, todos perguntaram, é casamento evangélico? Tá vendo? Aí eu falava, É sério, Naná? A gente ri porque é triste, eu tô rindo porque é triste. É uma vergonha, é chorrindo, né? Tá chorrindo. Exatamente, chorrindo. Chorrindo. No meu casamento também. Falou, os crentes. Os crentes têm que pôr mais comida. Põe mais eles falaram crente, o que não bebe, come. Todos eles falaram isso. A gente falou, poxa vida, a gente tá mal mesmo. Você imagina a visão que a gente tá passando, né? Todo mundo tá olhando. É terrível, cara. Mas só um comentário. Esse trecho que a Naná leu dos puritanos, cara, quando eu li isso, foi assim, como se eu tivesse colocado aquela lupa gigante, assim, eu falei, cara, é isso mesmo. Lógico que a gente sabe que mas parece que às vezes não desce quando a gente fala assim. A gente não lembra disso, então cai no esquecimento. A gente não lembra, a gente fala assim, não, uma fofoca, porque a gente é ensinado, né, e fala assim, não tem pecadinho, pecadão, eu sei que tem pecados que têm consequências mais graves, a gente sabe disso, mas fofoca, né, o orgulho, entre outras coisas que a gente vai tratar aqui, são pecados, e eles são isso. Só que parece que às vezes isso não salta aos nossos olhos, não nos incomoda, né? Por isso que eu falo que esse livro, assim, se você que está assistindo não leu, você precisa ler,
Né? Assim, vale muito a pena. Ele incomoda bastante, mas é necessário. É muito necessário porque realmente expõe muita coisa que a gente vive e a gente acaba tolerando em casa, assim, tolerando o nosso dia a dia nas igrejas, infelizmente. Nas igrejas, também. né? É bem complexo. Mas É vamos história. lá. A gente varre para baixo do tapete porque a gente quer passar a impressão de casa limpa. Né? A ideia da série, do título da série, veio muito isso. Pelo menos eu não estou. Grandes sujeiras não cabem embaixo do tapete, mas essas pequenininhas vão deixando acumulando aqui, beleza. Então, não só a gente tem essa noção equivocada de tamanhos, o tamanho do pecado, mas a gente também acha que, sabe, até porque lidar é incômodo. O processo de santificação é um eterno revirar tapete e achar coisa que antes você não conseguiu, você estava... É aquela história, tem a limpeza grossa e depois você tem a limpeza fina, né? Depois você tem o ajuda, depois você tem escovinha de dente limpando a fresta da janela. No começo, você não precisa se preocupar. Você não está nem enxergando que você está se preocupando com outras coisas. Mas o processo de santificação é um eterno refinando aí, primeiro joga água, depois é a bucha, depois você está na escovinha de dente ali, você... Por causa do padrão que nos é colocado e da graça que nos possibilita fazer isso. Então, é eternamente isso aí. Tirar o tapete, bater o tapete e tirando o que está embaixo ali, que está escondido, né? É isso mesmo. E quando a gente perde... Eu vou voltar aqui para a pauta, mas assim, é porque eu fiquei muito reflexiva, assim, porque quando a gente perde essa noção mesmo dessa malignidade, a gente esvazia demais a redenção mesmo, né? Porque... Exato. Se tivesse realmente assim, isso aqui não tem tanto problema, aí bom, Jesus não precisaria ter morrido, né? De repente deveria ter uma outra forma de lidar. E aí, às vezes, a gente fica muito com essa coisa de perdoa os meus pecados, como se fosse só, tipo, desculpa, foi mal aí, né? Então, às vezes, isso esvazia o nosso processo de arrependimento real, esvazia realmente o valor da cruz na nossa vida, quando a gente... perde de perspectiva o quanto que é vil mesmo, o quanto o pecado é vil, que a gente tem a audácia de orar, Senhor, perdoa meus pecados, amém. Como se fosse foi mal aí, pisei no seu pé. Qualquer coisa, como se fosse assim, olha, não é nada demais. Não é nada demais. Desculpa aí qualquer coisa, né? Desculpa qualquer coisa. Eu tenho um livrinho aqui em casa que é A Vida Centrada no Evangelho. Ele tem um gráfico que é assim, conforme você vai conhecendo Deus, né? Você vai aumentando a sua visão de Deus, de quem Ele é, de sua bondade e tal, vai aumentando a sua visão sobre o pecado. E aí, uma coisa que está aqui no meio, ele desenhou várias cruzes, né? Que vão crescendo também. E é isso, você vai vendo como Deus é grande, você percebe a malignidade do pecado, e a cruz vai se tornando cada vez mais robusta, porque você vai vendo a sua grande necessidade de um grande Salvador. Né? Exatamente. Eu achei um gráfico ai de mim. excelente. Ai de mim. Conforme a gente cresce, a gente vai percebendo ai de mim. Exatamente. É isso mesmo. E aí, a gente pincelou alguns dos pecados que ele comenta no livro para a gente conversar um pouco. Não dá para a gente conversar sobre todos, mas esse que eu quero falar agora, para mim, foi um soco no estômago. Porque quando começou esse capítulo, esse aí eu pensei que eu, vou conhecer, mas eu acho que esse aí eu tô tranquila. Aí ele começou a falar, eu falei, tô zero tranquila, gente do céu, não sabia. Que é a questão da impiedade, né? Ele vai dizer pra gente um pouco que a impiedade, em outras palavras, é a gente ignorar Deus no nosso dia a dia, né? Deus deixar de ter a relevância necessária, né? Digamos assim, no nosso dia a dia. Vamos falar, Naná, sobre isso um pouquinho, sobre essa gravidade da impiedade, como que ela se manifesta na prática, como que a gente sai disso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a impiedade, ela é uma coisa... o conceito que ele apresenta é muito interessante, porque ele é um conceito muito diferente daquilo que normalmente a gente escuta, né? Eu tenho uma paixão por fazer isso, assim, de pegar um conceito, olhar e falar assim, impiedade. Já sei do que ele vai falar, acho que estou tranquila, porque eu não sou ímpia. Então, se eu não sou ímpia, eu estou livre disso daqui. E aí, a hora que ele mostra para nós qual é o conceito que ele vai trabalhar, e a hora que a gente vai entender o que a impiedade realmente significa, isso isso dá uma mudança muito grande na nossa perspectiva, e aí que é o tal do ai de mim, de novo, que a gente começa a ver o quanto a gente muitas vezes tem um estilo de vida que é cercado ou marcado pela impiedade. A impiedade, a forma como o Bridges coloca no livro, né, é que a impiedade é Deus ser irrelevante no nosso dia. E aí, como que isso é na prática? Né? É a gente fazer planos sem pensar se isso agrada a Deus ou não. A gente vive uma vida à parte de Deus.
a gente não se incomoda em saber se aquilo que nós estamos planejando ou não fazer, né? Esse é o estilo de vida marcado pela impiedade, né? Não se importa em entender se existe alguma coisa na vontade revelada de Deus, na Bíblia, que a gente precisa conhecer para então tomar decisões que sejam que sejam corretas aos olhos de Deus. A gente faz as coisas sem levar Deus em consideração. Mesmo sendo coisas religiosas, né? Mesmo sendo coisas religiosas, exatamente. E muitas vezes é exatamente aquela noção na qual que o Jerry Bridges tanto bateu na tecla, que eu acho que eu guardei o livro aqui, mas que a gente estava falando até semana passada no Instagram, nossa última série, que foi sobre as bem-aventuranças, e que o tempo todo nas bem-aventuranças que traçam o retrato da humildade de uma forma prática, a gente precisa retomar, que é a ideia do senhorio de Cristo. A pessoa que é marcada pela impiedade, ela é aquela pessoa que, assim, ela recebeu a Cristo como Salvador, mas ela diz assim, o Senhor é meu, Jesus é meu Salvador, mas assim, deixa que eu toco. Jesus é meu Salvador, mas assim, deixa que eu me vire aqui, deixa que eu dirijo, deixa que eu sei me virar, eu toco. Me dá aqui o cabo da nau. Me dá o cabo da nau, exatamente, e deixa que eu levo. Né? E, na verdade, como que a gente vence? Como que a gente não age numa vida que é cercada pela impiedade? A gente precisa entender que tudo que a gente faz está debaixo do senhorio de Cristo. A resposta à impiedade é a noção do senhorio. Nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por um preço. E se nós fomos comprados por um preço, Jesus não nos salvou para que a gente fosse livre de qualquer senhor. Jesus nos salvou para que a gente servisse aquele que nos criou. Né, e que a gente deixasse de ser escravo do pecado para ser servo de Cristo. A mensagem do Evangelho é que a gente não pertence mais a nós mesmos, nós fomos libertos disso e nós devemos, então, agir de acordo, nós somos comprados por preço. Então, 1 Coríntios 10, 31, que fala quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você faça, né? Inclusive começa com comais, né? Que a gente pula essa parte, eu acho que é figurado, né? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você vai fazer para a glória de Deus. A resposta para a impiedade é essa noção, e é a submissão de tudo que a gente for fazer ao senhorio de Cristo. E é muito louco o quanto isso não é prático num primeiro momento da nossa vida. A gente olha e fala assim, nunca tinha parado para pensar nisso, né? E foi muito legal assim que no livro ele foi colocando vários aspectos práticos, né? Por exemplo, no trabalho, como é que você pode pensar o seu trabalho fugindo da impiedade, assim, mostrando assim, poxa, será que hoje eu servi bem? Será que eu realmente tive uma postura não ímpia no trabalho? Nessas coisas mesmo, né? Ele coloca lá o trecho de Tiago falando que as pessoas estavam fazendo planejamentos e tal, não sei o quê, para ir a outra cidade, ganhar dinheiro e tal. Mas calma, gente, vocês têm que pensar se Deus quiser, né? E recentemente, a gente, lá na minha igreja, lá na Presbiteriana do CMA, a gente está fazendo um curso de mordomia financeira na prática. E foi muito legal que na segunda aula fala sobre planejamento e orçamento. E eu falei bastante sobre isso, assim, né? Aproveitando a questão do livro, né? Eu falei assim, cara, no planejamento não tem como você não incluir Deus. Deus é o centro de tudo. Então, se você vai pensar nas suas férias, se você vai pensar sim numa casa, se você vai pensar numa aposentadoria, Deus tem que ser o centro de todas as coisas, porque você não fazer dessa forma é como os ímpios fazem. Qual vai ser a diferença entre mim e o meu vizinho, que não é cristão, na hora de fazer uma aposentadoria, de planejar algo? É porque Deus tem que ser o centro de todas as coisas, só que muitas vezes, na prática, a gente acaba tirando isso, né? E eu fiquei bem incomodado, porque assim, eu falo bastante, a gente fala bastante na internet sobre essa questão de a gente ter um controle financeiro, a gente pensar em investimentos e tal, sempre tendo Deus no centro, mas quantas vezes a gente não se pega, às vezes, falhando nisso? Né? De quantas vezes muitas vezes eu e Silvia, a gente está planejando alguma coisa, eu falei, cara, mas será que, cara, não é para esse caminho. Como é que Deus está nisso, assim, sabe? E a gente fala, infelizmente, né? Por isso que eu falo, poxa, esse capítulo não é muito para mim, mas foi muito para mim. Só é para mim. Foi muito para mim, porque são nas coisas menores mesmo, né? Às vezes a gente acha, não, eu já fui resgatado, já sou comprado, sou santo, separado, mas quando eu olho no meu dia a dia, eu falo, cara, quantas vezes eu estou agindo como ímpio, assim, sabe? De falar, não, isso deixa que eu toco, é no meu braço.
Cara, assim, foi bem impactante para mim. Muito disso, eu acho que vem daquela coisa que a gente acostumou a colocar a nossa vida em muitas caixinhas. E aí a vida espiritual ou Deus está numa delas. Então eu tenho a vida financeira, eu tenho a vida acadêmica, eu tenho a vida corporativa, eu tenho a vida familiar, eu tenho relacionamento com a esposa, eu tenho isso, tenho aquilo, e eu tenho Deus também. Então, na hora de cuidar das coisas espirituais, eu cuido das coisas espirituais. Agora, todo o resto, a gente faz como se Deus não existisse. E essa é a vida marcada por impiedade. Você pergunta para pessoas se elas são cristãs, elas sim, elas sabem recitar o evangelho para você, mas ele não está aplicado, ele não está naquele desenho que hoje a gente entende como sendo o desenho que a gente precisa dar para a nossa vida, né? Que ao invés de serem 1 milhão de caixinhas todas um do lado da outra, a gente tem Deus aqui em cima, soberano sobre todo o resto. Tudo que a gente faz é espiritual. Então, 1 Coríntios 10:31, que é um versículo que qualquer pessoa que tem aí, sei lá, 1 ano de igreja, talvez já ouviu e já sabe, mas assim, a aplicação dele é direta e radical na nossa vida. Tudo que a gente fizer é para a glória de Deus. Então, ele tem que ser Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. E a gente, muitas vezes, professa isso, mas vive de uma forma muito incoerente com isso, né? E uma dica prática que dentro do momento que a gente está vivendo, a gente está perto da Black Friday. Então, saiba que o seu carrinho de Black Friday precisa estar submisso ao senhorio de Cristo. Precisa glorificar a Deus. A gente vai montando os nossos carrinhos na Amazon, nossas listas de desejos, mas é uma verdade, a gente esquece disso. Então, aproveita a Black Friday para refletir sobre isso. Exatamente. Listas de desejos, porque às vezes você já está aí agoniado, pensando em tudo que você vai aproveitar, que você não vai perder, mas, de repente, né, você não está se submetendo a Cristo em relação a isso. É uma coisa muito prática, né, que a gente do nosso momento agora. Sem dúvida. A gente monta cada carrinho, né? Eu já montei cada carrinho, mas sonhos, né? Na hora do confirmar, a gente fala, bom, isso aqui não é exatamente o que está no momento. Não é eu acho que esse capítulo foi difícil para mim, porque eu não estava esperando ele, sabe? Os outros, você fala assim, você lê no sumário, ira. Não sei, beleza, você meio que já... Esse, quando ele falou, realmente você tem uma noção meio fora, você acha que é só para quem está de fora mesmo, não para quem eu vou confirmar, ele é o primeiro, né? É o primeiro. Exatamente. Ele é o primeiro, e aí você fala, não, beleza, acho que ele ainda está assim, ó, você que não é cristão, acho que ele vai pregar o evangelho aquecendo para os ímpios, para os exatos, vai, né? Para os que ainda precisam. Ele vai falar um pouco dos que ainda precisam. E aí você percebe que é total já para você, já começou. Né? É o primeiro pecado, aí eu falei, caramba, e é terrível quando você fala assim, nossa, cara, já sou crente, já tem um tempo, né? Como é que pode ainda ter esse negócio de forma tão latente, né? Tão latente. Uma loucura. Então é meio desesperador, mas ao mesmo tempo é consolador e confortador, porque a gente sabe que a gente tem um Salvador e sempre é tempo de você falar assim, Senhor, me perdoa. É por isso que a gente não pode fugir dos 6 primeiros capítulos, igual eu. Certo? Certo? Se não é isso, você vai pela força do braço, você cai no moralismo. Aí você vira alguém que tenta combater pecado pela justiça própria. Muito louco. Exatamente. Exatamente. E assim, quando falou, né? Assim, poxa, começou com impiedade e tal. Para mim, ele começaria com orgulho. Porque, para mim, até então, antes de... Eu falei assim, poxa, esse eu acho que é o principal pecado e tal. Acho que no impiedade ele está ali aquecendo o pessoal, né? E falando de orgulho, vamos falar um pouquinho sobre orgulho. Engraçado que, assim, no geral, a gente sabe que o orgulho ele é pecado, né? Acho que isso está mais evidente, mas, ao mesmo tempo, existem vários aspectos do orgulho, né? Ele é meio, vamos dizer assim, que ele é multifacetado. A gente vê, por exemplo, no próprio livro ele falando sobre o moralismo, sobre a questão de você ter uma posição teológica que defende que só você está certo, enfim. E aí eu queria falar sobre isso, Naná, assim, como que, lógico, vendo esse capítulo sobre orgulho e assim, como é que a gente pode identificar e como é que a gente lida com ele, quais essas facetas que, se você quiser citar, enfim, como é que é essa questão do orgulho? O orgulho é uma loucura, porque ele realmente está no centro de quase todo pecado que a gente pode pensar tem a sua raiz no orgulho. E a gente... eu não entendo muito qual foi, confesso que eu não consigo entender, tanto que na série Embaixo do Tapete eu mudei a ordem, né? Eu não apresentei exatamente os episódios na ordem que ele coloca no livro. Eu não sei se ele criou um racional, assim, de...
esse eu acho que é o principal, ou se ele foi colocando ali e discorrendo sobre as coisas, ele não usa ele colocou uma imagem. Ele colocou a imagem, claro que escrevendo, mas ele colocou a imagem de que a impiedade seria a raiz da árvore e o orgulho o caule. E aí depois vem, né, os galhos, que são todos os demais pecados. As ramificações. Bom, aí pode ser. Essa parte eu realmente já não me lembrava. Mas então ele tem um racional. Ele tem esse racional por trás, exatamente. Tá, beleza. O caule, então, já está meio explicado. Mas eu lembro que eu lembro que na ocasião eu troquei um pouco a ordem, pensando em algumas outras questões que ajudam a gente a pensar e olhar para pecados, mas quando a gente chega no orgulho, realmente, acho que às vezes a sensação é essa, né? Fala assim, pode, tudo, se a gente for olhar, pode ser que esteja ali voltadinho para isso, né? Ou é de onde tudo se origina. E eu me lembro, e eu não consigo muito falar sobre orgulho, embora eu acho que o Jerry Bridges ele tem uma limitação natural num livro em que ele se propõe a falar sobre várias coisas, em que ele não vai explorar algumas coisas que ele poderia explorar em alguns outros momentos, mas quando eu li o capítulo de orgulho, eu automaticamente me lembrei desse livrinho aqui, eu não consigo falar de orgulho sem ele, que esse aqui é outro, que é pequenininho, que é aquela coisa assim, meia horinha você lê. E ele é um livro muito, muito confrontador. E tipo uma faca afiada. Então, completamente. Bem fininha assim, mas ó. É bem isso. Você vai lendo falando, gente, mas não tem um respiro aqui no livro, e não tem. Nesse livro, o Stuart Scott, ele apresenta 30 manifestações de orgulho. E eu acho que talvez seja interessante, lógico que a gente não vai conseguir discorrer detalhadamente sobre nenhuma delas, mas eu acho que são bons lembretes da gente olhar e mais ou menos fazer uma avaliação da vida. E então, se a gente tiver com o tempo hábil, acho que talvez valesse a pena ler só quais são essas 30 manifestações, para a gente mais ou menos entender. E eu me lembro que quando eu li, eu fiz isso quando a gente falou de orgulho, já em alguns outros contextos, de em um determinado momento alguém fala, gente, é para falar bingo, é para porque a gente vai vendo o quanto a gente é orgulhoso e não para pensar que algumas atitudes nossas, elas são reflexo de um coração orgulhoso. E às vezes a gente coloca isso, a gente tem uma visão, eu falo a gente, mas eu falo muito por mim. Antes de entrar em contato com um entendimento mais aprofundado assim de orgulho, quando você falava da pessoa orgulhosa, eu sempre pensava naquela pessoa que ostentava suas posses. Para mim era isso. Falou, orgulhosa é aquela pessoa que está sempre ostentando o que tem, se achando melhor que os outros. Até que, de repente, você começa a considerar que aquela pessoa que está sempre se julgando pior e falando demais que é a pior, muitas vezes isso também vem de um coração que é orgulhoso. Então, a hora que você começa a entender o que ele realmente é, né, que o orgulho... o Stuart Scott ele vai definir no livro aqui como aquela mentalidade de senhor, em que você está buscando que os outros te sirvam, ou buscando a sua própria glória, e isso pode se manifestar de formas muito, muito diferentes. Não só alguém que está abertamente se colocando como superior, mas às vezes alguém que se coloca inferior porque acredita que merece mais. Isso também é orgulho, né? Então, é muito, muito impactante mesmo. Aí, nessa lista, então, o que ele tem? A primeira coisa, né? O coração orgulhoso é aquele que se queixa contra Deus ou critica Deus abertamente. O orgulhoso tem uma falta geral de gratidão, que sempre acredita que merece mais do que tem. Sim. A pessoa orgulhosa é sempre irada. Ela vê a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Ela tem uma visão exagerada da sua importância, dos seus talentos e habilidades. Ao mesmo tempo, ela também pode ser aquela pessoa que se focaliza na sua falta de talentos e habilidades. Pessoa orgulhosa é perfeccionista, ela fala demais, ela fala muito a respeito de si mesma, busca independência, se desgasta demais com o que os outros estão pensando dela, muito preocupada com a opinião alheia, toma suas decisões baseadas naquilo que os outros pensam, se magoa demais, se ira demais com críticas, não gosta de ser ensinado, é sarcástica, ofensiva, não tem espírito de serviço, não tem compaixão, é defensiva ou está sempre transferindo a culpa para se defender, não admite que está errada, não pede perdão, não ora. Pessoa orgulhosa não ora, porque se a oração é a nossa expressão de dependência,
né? Às vezes você não se considera orgulhoso, mas a sua vida de oração mostra que você não precisa de Deus, você está muito bem sozinho. Né? Resiste à autoridade ou é desrespeitosa, expressa sempre suas preferências e opiniões, mesmo quando não é solicitado, minimiza os seus pecados, maximiza o pecado dos outros, é impaciente ou irritável, é invejosa, usa as outras pessoas, é dissimulador, começa a doer, né? Você começa a ficar me incomodar. Você fala, meu, para, já deu, né? Já tô caindo aqui na cadeira. Tá só no 15 ainda. Eu tô aqui, será que a internet vai cair, gente? Não, alguém derruba, Naná. Mas a gente está no 28. Ser dissimulador, esconder os seus pecados, faltas, usar táticas para chamar atenção. E, por último, que me chama muita atenção, a pessoa orgulhosa, ela não tem relacionamentos próximos. A pessoa orgulhosa se nega o relacionamento próximo, porque o relacionamento próximo implica em vulnerabilidade. Implica em um outro descobrir uma coisa assim muito escondida sua, que você é pecador. Você não quer que a pessoa saiba isso. Então, você evita, você fica sempre na superficialidade. Quando você começa a olhar para isso, você fala, em muitos graus, em muitos níveis, nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. E quando a gente se acostuma a definir o orgulho a partir de um ou outro prisma desse, a gente vê o quanto a gente está varrendo muitas dessas manifestações para debaixo do tapete. E a gente lida com ele quando a gente deixa de ter uma mentalidade de Senhor para ter a mentalidade de servo que Jesus nos ensina a ter. E eu acho que isso vem muito daquele mesmo raciocínio que o Paul Tripp usou, que me motivou a fazer as lives, mas a partir de é a mesma ideia, mas numa outra perspectiva. Quando eu começo a entender quem Deus é, quando eu vou entendendo quem ele é, eu não só entendo que eu não preciso temer as circunstâncias, mas entender quem Deus é também me faz entender quem eu sou. E a partir do entendimento correto de quem eu sou, você vai se orgulhar do quê? Exato, não é essa a sensação? Você vai se orgulhar do quê? Então, a gente combate o orgulho crescendo no conhecimento de quem ele é. E isso vai mostrar, isso é um espelho, né? Também. Espelho. E o Jerry Bridges tem o livro das bem-aventuranças, que eu acho que é um livro muito legal para falar sobre o orgulho sem muito mencioná-lo, porque ele vai falar sobre a humildade prática. E ele vai traçar o retrato da humildade em ação a partir das bem-aventuranças. Então, a pessoa humilde, a primeira coisa da pessoa humilde, característica da pessoa humilde a partir das bem-aventuranças, ela é pobre em espírito. O que é o pobre em espírito? É aquele que olha para dentro de si e sabe exatamente o que está lá. E se reconhece como alguém completamente desprezível. Esse é o ponto de partida para você ser humilde. E o orgulhoso está muito longe disso, né? Não, e só um testemunho bem rápido, assim. A Silvia sabe, né? Somos casados. E ela, assim, antes da gente ir para São Paulo em 2018, a minha vida comunitária, vamos dizer assim, na igreja, ela não implicava em aprofundar muitos relacionamentos, assim, né? De você mostrar vulnerabilidades, pecados e tal. E muitas vezes a gente passava problemas pessoais, enfim, e tal, e a gente precisava de um aconselhamento, enfim, mas eu me negava, porque falei, não, eu vou ser vulnerável, isso mostra o orgulho, né? E aí foi curioso que, assim, aí quando a gente foi para São Paulo, a gente começou a congregar lá na Presbiteriana da Barra Funda, lá com o reverendo Mauro Meister, e a gente teve um período lá de discipulado de 1 ano, que era um curso para oficiais da igreja, que ele para quem queria ser presbítero, diácono, enfim, mas foi um discipulado de 1 ano. Assim, todo mês a gente lia um livro e debatia sobre o livro, enfim. E tiveram 2 livros que me marcaram bastante, falando mais sobre aconselhamento, né? Que era sobre Aconselhando Uns aos Outros, do Edward Welch. Um livrinho minúsculo, mas que a Silvia via a minha dificuldade que eu tive ao lê-lo, porque eu não queria nunca me mostrar vulnerável. Né? E ele fala muito dessa questão de você aconselhar uns aos outros de fato, de você muitas vezes mostrar vulnerabilidade, de você ir atrás, buscar aconselhamento, aconselhar, enfim, e eu nunca quis viver isso de fato, porque eu ia me mostrar de fato, eu ia mostrar quem de fato eu sou. E aí depois eu li também o Comunidade Cativante, do Mark Dever, e aí juntando esses 2 livros, eu falei, cara, eu vi como é que eu sou orgulhoso.
em relação a isso, né? E aí foi uma oportunidade incrível, assim, foi Deus trabalhando profundamente no meu coração essa questão do orgulho, de ver que, cara, como é necessário mesmo, né? Assim, muitas vezes, lógico, a gente vai fazer isso com pessoas piedosas, a gente não vai fazer com qualquer um de uma maneira, né, desleixada, enfim, não pensar, mas procurar pessoas, sabe, para caminhar contigo, você mostrar assim, poxa, eu tô pecando nisso, eu tô falhando nisso, me ajuda, eu tô precisando disso, e isso realmente vai machucar, mas é o orgulho Exato. muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente, nessa questão do orgulho, a gente impede de a gente ter uma caminhada realmente mais piedosa, assim, de a gente realmente viver a igreja, né? Você trouxe vários aspectos aí que eu fui quase caindo da cadeira aqui, mas mas esse, assim, foi um que eu vivi muito intensamente nos últimos anos, assim, de um orgulho muito grande que eu tinha de não compartilhar. Falei assim, poxa, a pessoa vai ver quem realmente eu sou. Mas todos nós somos, todos nós temos pecados, né? Mas como foi importante para mim, e lógico que ainda vivo outros, mas como foi importante para mim, assim, esse compartilhar, esse realmente, assim, se humilhar e poder ser cuidado, poder caminhar junto com outra pessoa, né? Assim, foi muito legal mesmo. Muito Mas bom. vamos lá, foi mal. Foi mal, não, foi importante eu só falar isso. No momento, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Boa. Acho que é importante compartilhar bom. com outras pessoas, porque às vezes É ótimo. alguém está passando por isso, está passando essa mesma situação, né? E como é importante a gente compartilhar com pessoas que vão nos ajudar nesse processo, né? Assim, e realmente revela o nosso orgulho. É difícil, mas é necessário. Como a própria Naná falou no início, né? Somos pessoas normais, né? Pecadores, a gente carece da graça de Deus. E Deus é tão gracioso que Ele nos coloca em comunidade, né? E realmente uns podemos ajudar os outros, né? Deixa eu só falar uma coisa. Para quem está assistindo, calma, gente, que o pessoal já deve estar entrando em posição fetal, chorando, querendo largar, não larga. Fica até o final, tem esperança, aguenta tem graça, tem graça. Exato. A gente está aqui recomendando o livro, a pessoa falou, eu vou passar longe desse livro aí, vocês são tão loucos. Aguenta, mas a gente está levando papo leve, eu sei que agora não estamos lá ainda, mas a gente já vai chegar, aguenta firme mais um pouco. Né? Dando continuidade, a gente vai falar de insatisfação agora, né? Olha, insatisfação é um pecadinho que, assim como você já falou do orgulho, né? Esse de insatisfação foi algo que bateu muito comigo também. E eu vivi uma situação de trabalho, né? E ele fala de trabalho, né? Que muitas vezes a gente está insatisfeito com alguma coisa ali do trabalho e tal, isso demonstra muito. E eu estava vivendo uma situação de trabalho onde estava muito ruim, e aí passei no concurso, entrei nesse trabalho do concurso e passei acho que 1 mês ou 2 meses seguintes chorando quase todos os dias de desespero por estar nesse trabalho. E aí tô lá já tem quase 12 anos. Então, esse caminho foi um caminho onde Deus me deu, foi uma escola, foi uma universidade, né? De aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Porque eu sou arquiteto de formação, né? E aí passei num concurso onde eu estaria agindo como arquiteto, mas não como arquiteto lá, né? O cargo é de arquiteto, mas o trabalho não era de arquiteto como eu queria ser o Niemeyer, né? Então, era muito... Nada demais. Santiago Calatrava, não é alguém demais. Assim. Gente, qualquer coisa isso, né? Bobagem. E aí, quando cheguei lá, falei, cara, não tem nada a ver. Mas foi muito desesperador. Até um dia que acho que menos de uma semana, eu falei pra minha esposa assim, eu falei, caramba, Deus podia descer, né? Que nem falou com Moisés na sarça ardente aqui na minha frente para me dizer o que ele quer. E aí ele acabou tratando meu coração com Abacuque, né? Com o livro de Abacuque, mostrando que é ele que manda e ele que sabe o que é melhor. E que o que eu tenho que fazer é louvá-lo em toda e qualquer situação, independente do que estiver acontecendo. E de lá para cá realmente foi um bom caminho para poder aprender, né, a estar contente. Mas como é que você vê a insatisfação? Né? Como é que você, por exemplo, faz essa separação entre alguma coisa que realmente, né, deveria ser justa, você está incomodado ali, e insatisfeito, uma satisfação santa, que nem a gente fala com a ira, né, uma ira santa, uma insatisfação santa, ou essa insatisfação pecaminosa, né, de um coração que deseja mais e acha que merece mais? Essa pergunta é muito, muito real, né? Porque ela toca em questões que a gente lida diariamente. A gente não tem...
nenhuma promessa na Bíblia que nos diz que todos os nossos desejos serão saciados ou satisfeitos nessa vida, e muitas vezes a gente acaba tendo essa expectativa, né? No fundo, a gente fala, não, eu sei disso, mas, né, será que nem esse, ou só esse? Será que não podia aqui, né? acontecer? É, exatamente. E o que eu gostei muito quando eu li esse capítulo da insatisfação, inclusive a grande questão do Pecados Intocáveis ter surgido como uma série no Filipenses 4:8 foi porque antes do Pecados Intocáveis a gente teve uma série sobre contentamento. E quando a gente estava estudando contentamento, eu estava usando outro livro, que é O Segredo do Contentamento, mas usei a insatisfação, o capítulo de insatisfação e acho que de ingratidão também, eles acabaram ficando lá. Insatisfação e ingratidão ficaram naquela série de contentamento, e que daí eu apresentei como esses pecados que a gente varre para debaixo do tapete e tal, já falei mais ou menos assim, e aí o pessoal começou a falar, o próximo, fala mais deles, e aí virou essa terceira série devocional. Agora, a insatisfação, ela é apresentada pelo Jerry Bridges, pelo menos foi assim que eu entendi, como se fosse um primeiro... Ele faz isso com a ira, ele faz isso com os pecados da língua, e eu acho que ele faz isso com a questão do descontentamento, da insatisfação também. É como se fosse um primeiro passo para a murmuração, que depois se segue para, né? Porque o descontentamento é como se fosse aquela coisa geral, e a insatisfação não é necessariamente porque aconteceu alguma coisa muito grave na sua vida. A insatisfação é aquela vida meio... Eu até brincava, aquela coisa meio blé, assim. Você tá meio... tá calor, não queria que tivesse calor, né? Aquela coisa, né? Eu queria comer sushi, mas tem pizza, aquele negócio meio, né? Mesmo com as coisas pequenas, ele acaba defendendo e apresentando um pouco a insatisfação voltada para esses pequenos que a gente tem e que realmente, no fundo, refletem um coração que não está satisfeito, como o próprio nome diz, né, com aquilo que Deus faz, ou Deus permite na nossa vida. E existe uma coisa que é muito real, que acho que é a Elizabeth Elliot que coloca, que é, se Deus é soberano sobre as coisas, se Deus está no controle das coisas grandes, ele precisa estar no controle das coisas pequenas. Não faz o menor sentido ele não estar no controle das coisas pequenas. Então, eu achei interessante a insatisfação ter entrado, meio que chamando a nossa atenção para essas coisas meio, mais ou menos, porque às vezes a gente está assim, não é que eu sou descontente, eu entendo, estou aqui desempregado, estou louvando ao Senhor, e o seu coração realmente, ele pode não estar murmurando em relação a uma circunstância maior, mas você tem esses pequenos aborrecimentos que te deixam viver nessa vida meio... né? E o que ele vai mostrar é que é descontentamento tanto quanto. Que isso é fruto de um coração que acredita merecer mais. E aí sempre fica essa coisa, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Então quer dizer que não é para eu, o contentamento, as pessoas às vezes confundem com essa questão de resignação. Então não é para eu ir atrás de nada mais. Então, se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, é para eu ficar lá, porque Deus quer que eu esteja lá, então eu não vou fazer nada. E não é isso também. Por isso que eu gostei, acho que quando você faz essa pergunta de qual é o limite, né, ou como que eu vou fazer essa distinção, eu acho que a questão está muito voltada para a idolatria. Porque o que a gente está disposto a fazer para mudar de um emprego que eu não estou querendo? Eu estou disposta a qualquer coisa. E o que esse qualquer coisa está dizendo? Eu estou disposta a aceitar um trabalho que eu sei que vai comprometer as minhas prioridades como crente, como marido, como chefe do lar, ou como esposa, e o papel que Deus me deu. Eu estou disposta a pecar. Esse é o grau que eu desejo a mudança do meu emprego. Eu estou disposta a pecar para conseguir essa mudança. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que olhar para dentro do nosso coração e entender a que ponto que a minha insatisfação virou pecaminosa. E o outro lado é o seguinte, o que eu tô... Porque a idolatria são os dois lados, né? O que eu estou disposto a pecar para ter, ou o que eu peco porque eu não tenho. Sim. Então, porque o meu emprego, a minha circunstância não muda, porque não tenho... Nós estamos com 38 graus hoje, amanhã a previsão é 39, porque eu estou no mesmo emprego não sei quanto tempo, porque a minha máquina de lavar está quebrada e não vai funcionar. Quer dizer, enquanto essas coisas não acontecem, como fica o meu coração? Eu posso buscar estratégias para me refrescar, eu posso entrar no LinkedIn, eu posso ligar para assistência técnica, mas enquanto não vem, enquanto não acontece, se a gente peca porque a gente não tem sido satisfeito, esse é o limite, essa é a linha que a gente cruza, né? Então, acho que a definição de idolatria ajuda muito a gente a entender que não é errado, da mesma forma que não é errado a gente se lamentar por uma situação.
Sim. Agora, aquilo acabar com o meu dia, eu começar a duvidar da bondade de Deus na minha vida, duvidar dos desígnios dele, e esse é o tipo da coisa que a gente começa a pecar porque a nossa circunstância não muda. Perfeito. Hoje está disposto a qualquer Foi coisa. aonde eu caí. Foi onde eu caí, exatamente, nesses meses que eu te falei. De no início pecar do porque trabalho. não conseguiu. Pecar porque não mudou. consegui. Exatamente. Exatamente. Porém, na minha história, inclusive, eu tentei algumas vezes, né, montar escritório, fazer algumas coisas diferentes e tal. Só que toda vez que isso acontecia, minha esposa... Você tá ficando longe de casa, você tá indo dormir tarde, você tá não sei o quê, a criação dos meninos tá ficando difícil, blá, blá, blá. E aí foi onde eu dei graças a Deus pelo sustento que ele me dava, né? Também organizei a questão do entendimento da teologia do trabalho, da questão da vocação, que trabalho Sim. é vocação dada em Gênesis 2, não por causa do pecado, e eu passei a trabalhar, Sim, a mas gente sim começa a achar que o trabalho é consequência da queda, né? da queda, Exato. e não é. Então, isso Uhum. ajustou na minha cabeça, eu falei, Deus me deu, né, a vocação de trabalhar, eu estou trabalhando, sustentando a minha família, e ao mesmo tempo eu não posso abdicar da minha função de pai nem de marido. Uhum. Né? Então, não vou abrir um escritório, porque está prejudicando essas funções que são muito mais importantes. E Deus já está me dando sustento. E na pandemia foi uma bênção, porque enquanto muitas pessoas não tinham um salário, né? Arquitetos tiveram que parar seus escritórios, fechar seus escritórios, eu estava sendo sustentado por Deus por meio desse trabalho, o qual eu chorei muito tempo não querendo, né? Então, assim, são lições atrás de lições nesse trabalho onde Deus vai tratando meu coração e conduzindo a ter um coração contente. E a Amy Carmichael, o Bridges até cita no capítulo, né? Amy Carmichael, quando ela fala, na aceitação repousa a paz. Né? E não é na resignação, é na aceitação de que aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, você pode desejar a mudança, mas enquanto ela não acontece, como que está o seu coração? E sabe que enquanto você estava falando, eu lembrei da questão que você começou falando um pouco a questão da sua esposa, aí eu lembrei, embora não seja exatamente o foco que você deu. Mas se você pega a insatisfação conjugal, por exemplo, né? Quando existe uma insatisfação com o cônjuge, até que ponto que até onde a gente é capaz de ir? Muitas vezes o cristão, ele olha e fala assim, não, eu estou insatisfeito com o meu casamento, mas eu jamais serei capaz de pecar para mudar essa situação. Então, a pessoa sobe no pedestal e fala assim, não, adulterar eu não vou, abandonar ela eu não vou, então aí você fica assim, não, então eu estou ali no meu pedestal de que eu jamais vou pecar para mudar essa situação. Só que você peca porque a situação não muda. Então, você vive um casamento empurrado com a barriga, achando que assim, eu não vou... Exato, é o casamento lá, é a insatisfação, que você não faz nada para mudar e você peca porque a situação não está mudando. Você se acostuma com a ideia de viver um casamento ruim, e isso é muito real, tem nada a ver com o tema, mas enfim, isso é muito real nas nossas igrejas, casamentos horrorosos, mas que a pessoa fala assim, não, mas eu não posso separar, então eu vou ficar aqui com ela, até Jesus me levar. Né? E assim, e não é esse o ideal de Deus para o casamento. Sim. Não é esse o ideal de Deus para o casamento. Então a gente está pecando por não ter. Então a gente não trabalha para mudar o casamento, que seria uma coisa completamente lícita, né? E desejosa. Essa seria uma insatisfação boa. Exato. Né? Seria exatamente. Mas aí a insatisfação ruim, ela acaba sendo aquela coisa. Eu vou ficar aqui. Né? E aí você torna miserável a sua vida e a de todo mundo à sua volta. Então, a insatisfação, ela tem ramificações que são muito perigosas, da gente com coisas que são ruins, né? E a gente não pode. O John Piper, ele cita o C.S. Lewis, falando que o crente muitas vezes se comporta como um menino que está brincando numa poça de lama, enquanto Deus o chama para uma tarde na praia. Né? Então, muitas vezes acontece isso, né? A gente está nesse casamento ou em qualquer outra instância e você está ali, não, mas não vou fazer nada, né? Tá tudo bem, né? Não, cara, Deus está te chamando para algo muito melhor, muito melhor, maravilhoso. Vem para cá, né? Mas você vai ter que agir. Mas você vai ter que agir, exato. Acho que esse é o grande turning point. E aí a gente comentou lá no início como a gente... Estamos seguindo aqui rumo à esperança, gente, calma. A gente comentou lá no início sobre a forma como a gente vai mudando os nomes das coisas, né? Dando outros nomes mais suaves para amenizar os problemas. Eu acho que um dos grandes campeões é a ira. Porque hoje a gente tem temperamentos para justificar a nossa ira. Não, eu sou irada, eu sou colérica, eu sou sanguínea. Ou seja lá o que for, ou seja um diagnóstico, né?
passou uma moto aqui que atrapalhou meu Não raciocínio. foi um dinossauro, não? Foi alta. Ou algum diagnóstico, coisas que a gente vai usando para justificar uma coisa que, na verdade, é uma ira e é uma ira pecaminosa, né? Então, de que formas mais a gente, de que outras estratégias a gente usa para jogar a ira para debaixo do tapete? Eu sou italiana, né? Sou italiana. Eu sou espanhola, então minha linguagem de amor é ser irada, né? Então eu espanhol, não é? Aí você começa, não é? Eu acho que eu vou usar essa aí. Ai, essa é espanhol? Tá vendo? Eu sou casada com espanhol. Eu sou espanhol. Pronto, acabou. É assim que eu falo e acabou. A gente justifica mesmo. E assim, para além disso, né? Sou espanhol, sou italiano, tô de TPM, eu dormi mal. Foi ele que começou. A gente usa essas coisas para justificar as nossas atitudes. Aí eu estava vendo aqui a definição de ira que o Jerry usou. Não, é o Robert Jones, num livro específico que ele tem sobre ira, ele define ira como sendo... Exato, esse mesmo. A ira é definida como uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal percebido por nós. Aí você olha e fala, não entendi absolutamente nada. A questão é, a ira como uma resposta algo que a gente faz, né? De forma negativa contra o mal que a gente percebe que recebeu, né? Agora, esse mal percebido por nós, na ira que a gente varre para debaixo do tapete, porque existe a ira justa, como a gente já falou, né? Mas esse mal percebido por nós, ele atenta contra o quê? O mal percebido por nós, ele atenta contra o reino de Deus ou ele atenta contra o nosso reino? E a grande maioria das vezes, as nossas explosões de ira, elas são porque o nosso reino foi ameaçado. E aí a gente vê que a gente não vive em função do reino de Deus, mas a gente vive em função do nosso próprio reino. Então, a maioria das vezes, ela é contra nós. Existe a ira justa no nosso coração? Muitas vezes existe, mas raramente não é uma mistura da ira justa já com a nossa ira pecaminosa. Exatamente. Não é? E a gente precisa discernir e lidar com isso. Qual é o reino que é ameaçado quando a gente percebe esse mal? E muitas vezes as nossas reações, as nossas explosões de ira, que a gente acaba não só dando esses outros nomes, mas a gente está, na verdade, se irando porque o nosso reino foi ameaçado. E aí a gente precisa discernir e lidar com isso. Um livro muito bom para ajudar nesse sentido também é o livro Organize Suas Emoções. Um livro sensacional que trata, acho que disseca a forma bíblica da gente lidar com emoções e no final trabalha com algumas das emoções mais difíceis de lidar. E ele vai trazer justamente isso. Dificilmente você tem uma emoção. As nossas emoções elas estão corrompidas pelo pecado. Sim. Então nem a nossa alegria é vivida de uma forma integral. A nossa alegria ela é corrompida, a nossa, né? E ainda assim ela pode ser uma emoção lícita, mas a gente ainda não é capaz de experimentar a alegria da mesma forma como Jesus experimentou, da mesma forma como a gente não é capaz de experimentar a ira da mesma forma como Jesus experimentou. E nem a tristeza, que Jesus também sentiu. Tudo nosso é manchado. Então, a gente precisa de ajuda bíblica para discernir essas emoções e tratá-las biblicamente. E a ira, eu acho que se encaixa perfeitamente nesse sentido. E não importa o nome que a gente dê para ela. Assim, só um comentário breve, e é muito isso, assim, bem da provocação que a Silvia fez, que é uma coisa que a gente comenta muito, né? Que hoje, com essa difusão dos temperamentos e tal... Modinha, aí as pessoas, né? Não só os temperamentos, mas também a questão da linguagem de amor. Não, minha linguagem de amor é essa e tal. E as pessoas acabam se valendo dessas coisas para justificarem suas idolatrias, né? Assim, não, mas eu gosto de presente. E as pessoas só aceitam se for o presente. Ela não pode ser pensar de outra forma ou de ser moldada. E não, eu sou assim, eu preciso ser alimentado assim, eu tenho que alimentar meu tanque de amor, né? O meu tanque lá de... nem lembro mais o nome, mas faz tanto tempo que eu tentei falar pro meu marido que a minha linguagem de amor é joias, mas ele não me leva a sério. Minha linguagem é essa, entendeu? É essa a linguagem, então respeita, entendeu? Agora, é uma loucura isso, porque você realmente acaba ficando fechado, e é claro que assim, as pessoas fazem usos diversos disso especificamente, né? Mas existe uma forma perigosa de você olhar e falar assim, bom, esse é o meu tanque, me encha dessa forma e é só assim. É só assim que eu sei dar amor, é só assim que eu sei dar amor e é só assim que eu sei receber amor. Acabou, né? É arriscado. Morrer para si mesmo ninguém quer, né? Exato.
Não, e a gente vai ver isso até na criação dos filhos, né? A gente esquece que as crianças são pecadoras também. Então, ele tem o acesso de ira, não é porque ele é pecador, é o terrible two. É porque é 1 milhão de coisas, menos que ele é um serzinho filho de Adão e Eva. Então... Bom, a gente poderia falar mais diversos outros pecados, são vários pecados que tem lá, mas a gente vai falar mais um último aqui, que é a questão do mundanismo. E eu achei muito, muito interessante esse capítulo, assim, apesar de já ter pensado bastante sobre o assunto, mas eu gostei da forma que ele tratou, né? Porque às vezes a gente, em certo contexto, a gente tem uma visão muito pequena do que é o mundanismo. A nossa formação, eu e Silvia, a gente era da mesma igreja há muito tempo atrás e tal. Na nossa adolescência, enfim, a gente foi criado num lugar... Nossa adolescência foi ontem, gente. Recente. Ai, tô denunciando idade aqui. Aí... A sua, eu não. Não, a sua, né? Aí, falava muito sobre essa questão do mundanismo e aplicando muito a questão da música, por exemplo. Não, mundano é tudo aquilo que numa letra e uma música não composta por cristãos, enfim, e tal. E a gente ficava muito nessa questão de que isso é mundano, o filme é mundano, enfim. E a gente ficava numa visão muito superficial da questão do mundanismo. E isso acaba reduzindo muito do que de fato é o mundanismo, né? E foi interessante porque ele abordou aspectos que, inclusive, a gente trata, por exemplo, no nosso Instagram em relação ao dinheiro. Ele coloca a questão da generosidade, de como a generosidade ela foi diminuindo ao longo do tempo, mas é muito mais do que isso também, né? Não só a questão da generosidade ela foi diminuindo ao longo do tempo, mas a mesma forma que a gente trata o nosso orçamento, muitas vezes é mundana. Sim. A gente não trata, de fato, o nosso orçamento como uma resposta à mordomia. Né? De fato, poxa, será que na hora que eu estou pensando no gastar em educação, em presentes, em saúde, eu estou pensando de forma espiritual? E a gente acaba tratando isso de forma mundana. Ele também traz aspectos da imoralidade, da idolatria, e aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse capítulo, sua percepção, e como é que hoje você vê essa questão do mundanismo, né? De como as pessoas veem. É interessante que esse negócio do mundanismo, ele parece muito com a impiedade de nome, né? E muitas vezes a gente trata até como sinônimo. E é interessante porque da mesma forma que a impiedade é o primeiro, o mundanismo é o último. Então, de alguma forma, embora eu não sei exatamente qual foi o racional dele para construir, ele começa de um jeito e termina de uma forma... parece que semelhante, mas amarrando com algumas outras ideias que a gente realmente precisa pensar, né? Porque o mundanismo, na verdade, enquanto a impiedade é fazer de conta que Deus não existe, né? Você encara Jesus como Salvador, mas deixa o Senhor para lá. O mundanismo, ele vai definir como sendo aquele estilo de vida que é apegado demais ao que é daqui. Aquela pessoa que dá muito valor ao que é daqui. E assim como vocês, eu também tinha sempre eu cresci com essa coisa da música do mundo, o mundano e não sei o quê, e a gente mais ou menos acha que sabe do que se trata quando vai falar de mundanismo, e fala, ele vai dizer que eu não posso escutar, então, as músicas, ver os filmes, fazer isso, fazer aquilo, né? E, na verdade, acho que, eu não sei se isso ainda está presente nessa geração mais jovem, que era como a gente era quando a gente ouvia isso. Não tanto, mas a gente, o que a gente quer, ou o que a gente queria, eu acho, que era o que dava segurança para a gente, ou uma falsa sensação de segurança para quem nos ensinava, para quem nos discipulava, era a lista. A gente queria uma lista do que pode fazer e o que não pode fazer. Me entrega essa lista. A pergunta mais comum do jovem da década de 90, começo dos anos 2000 é: o que eu posso fazer no namoro? Quem nunca se fez esta pergunta? Né? Falou assim, o que pode? E a gente queria uma lista, e era uma loucura, porque não tem uma lista, mas era o que a gente queria, e muitas vezes as pessoas encaram a vida cristã como isso, falando, o crente pode o quê? O que eu posso beber, o que eu posso comer, o que eu posso fazer no namoro, qual é o tipo de restaurante que eu posso ir, se o restaurante chama bar já virou pecado ou não, quer dizer, fica aquela coisa, se o pessoal não quer a lista para se agarrar na lista e não ter que pensar no coração e nas motivações do coração. Então, esse capítulo vem de uma forma muito legal definir o mundanismo de uma forma diferente.
apresentando para nós que mundanismo é uma coisa muito além disso. Mundanismo é você ter o seu coração nas coisas daqui. Você dá um valor muito grande ao que é daqui, mesmo sendo coisas lícitas, mesmo sendo, por exemplo, dinheiro, mesmo sendo, né? É a gente aceitar os valores daqui, desde que eles não sejam pecados óbvios. E essa é uma definição que eu achei sensacional. Né? Desde que não seja pecado óbvio, então tudo que é daqui, eu vou fazer. E essa é uma questão. O mundanismo, a pessoa mundana é aquela pessoa que vive aqui sem crítica. Não tem crítica nenhuma. É assim, é pecado óbvio? Não. Então, acho que tudo bem. Então, acho que eu vou. Então, acho que eu assisto. Então, acho que eu faço. Então, acho que eu vou. Então, acho que isso, acho que aquilo. Né? E aí, o que eu achei muito legal na página 160 foi o único trecho que eu marquei aqui, que eu acho que é um trecho que vale a pena ler, um trecho pequeno, mas um trecho interessante que ele vai definir o mundanismo como estar apegado às coisas, monopolizado ou preocupado com o que é passageiro nesse mundo. Aí ele continua, né? As coisas transitórias dessa vida podem ou não ser pecados em si. O que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado é o valor exagerado que nós damos. Em Colossenses 3:2, Paulo nos instrui a pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. As coisas de cima devem ter muito mais valor para nós, ou seja, coisas espirituais, como Bíblia, oração, evangelho, obediência a Deus, cumprimento da grande comissão e, acima de tudo, o próprio Deus. E aí, lá embaixo, ele diz, mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade, desde que ele não seja um pecado óbvio. É a vida sem crítica. Cara, é a vida sem forte, crítica. Né? É muito forte. Você simplesmente aceita, é uma coisa muito louca, né? E esse assunto, como ele mesmo coloca, né, é um assunto interessantíssimo, mas ele é muito amplo. Muito. Cada assunto no qual a gente pode viver de forma mundana daria um livro. A gente é mundano na forma como a gente vê o dinheiro, na forma como a gente vê o namoro, como eu dei o exemplo, né? O sexo depois do casamento, as amizades, o entretenimento. A questão do sexo depois do casamento é interessante, a questão do mundanismo também, porque enquanto no namoro tá todo mundo preocupado para saber o que pode fazer, quando casa, a questão é assim, não, casou, então tá liberado. Agora tudo, exatamente, pode absolutamente tudo. E essa é uma visão sem crítica. Essa é uma visão sem crítica. Então, a gente submeter, de novo, volta à questão da impiedade, por isso que eu acho que as coisas são meio parecidas, a questão do senhorio de Cristo, a gente não pode viver sem crítica nenhuma. A gente tem que olhar para as coisas e entender biblicamente as coisas e se relacionar com as coisas nesse sentido. Né? E ele termina a questão do mundanismo falando que o antídoto é a gente amar mais a Deus do que as coisas desse mundo. Porque quando a gente ama mais a Deus do que as coisas desse mundo, de novo, né? Quando eu amo mais a Deus do que todo o resto, as coisas vão para o seu lugar. Porque você vai estar sempre buscando agradá-lo, né? E viver de forma digna do evangelho. Então, que tem valor, ganha valor, né? Eu lembrei enquanto eu estava falando do texto de Paulo, né? Quando ele fala que tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém, e a gente não vai se deixar dominar por nada, né? Então, crítica. As coisas podem parecer lícitas, tranquilas, mas será que é assim que a gente deve caminhar? Aí eu acho que, como você falou, né? Se encher cada vez mais de Deus, vai te ajudar a caminhar nesse mundo de forma bem mais clara. E tem mais algum pecado que você acha que vale a pena a gente Não, rapidinho, antes dessa pergunta, deixa eu só fazer um comentário. Que a Naná falou do namoro, eu lembrei da nossa juventude, que não foi muito tempo atrás, né, na nossa adolescência, né, amor? E aí, eu lembro quando a gente estava num acampamento, assim, com a igreja e tal, aí o pastor estava falando alguma coisa sobre namoro, e ele falou dos cuidados que tem que ter e tal, não sei o quê, e o pessoal querendo se apegar a alguma lista, né, como você falou. Exato. Né? E aí ele falou assim, não tem uma questão de lista, não foi bem essa expressão que ele usou, não ter uma lista, mas ele falou, sabe um bom caminho que você pode fazer? Na hora que você for abraçar sua namorada, ver se tem uma distância de uma Bíblia entre você e ela, assim, entendeu? Porque... Ele falou, não pode ser o Novo Testamento dos Gideões, não, tem que ser uma Bíblia completa. A Bíblia de estudo, né? Assim, entendeu? O NA, a Bíblia de estudo parruda, né? Aí o pessoal, poxa, caramba! Vamos ter cuidado aí, tá? Às vezes parece que a gente fica tentando, muitas vezes, achar até onde a gente pode chegar ali no limite do negócio também, né? Para não pecar. Exato. Continuar a ser crente, mas chega no limite ali do negócio. A gente testa o tempo todo, Daniel. O tempo inteiro, cara. A gente parece criança, né? A gente que é pai de criança pequena, a gente... Quer pro limite. Você põe a criança no tapetinho? Você põe a criança no tapetinho? Você pode pôr ela no meio do tapetinho. A questão de segundos, ela já tá ali no limitezinho, tentando sair. É exatamente isso. Somos nós.
Mas então, a gente falou de vários pecados, de várias coisas, né? Mas antes da gente ir para a graça, ainda tem algum que você acha que vale a pena, que não foi citado, que a aqui, gente não assim, citou, por exemplo, ou que a gente não citou, ou que não esteja no livro. Eu acho que não é. Você que sabe não que eu tem. fiquei. Eu fiquei pensando, né, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Será que tem alguma coisa? E eu acabei lembrando automaticamente de uma coisa que Deus tem trabalhado muito na minha vida e que eu imagino que, até pela dificuldade na detecção desse pecado, era uma coisa que eu sempre deixava ali debaixo do tapete, porque eu sabia que tirar de debaixo do tapete ia dar muito trabalho. E é onde Deus tem trabalhado muito, muito na minha vida nos últimos meses, que é o pecado da preguiça. Preguiça. A gente pensou a mesma coisa. Preguiça, procrastinação. Eu acho que essa questão é uma coisa assim que Deus tem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar e a gente não tem falado. A gente tem, acho que, achado que não é uma coisa que precisa ser enfatizado. Para mim é uma coisa muito, muito forte, né? E o Thiago Cavaco, eu até estou terminando o livro dele aqui, antes mesmo de terminar, já estou. Esses 6 sermões contra a preguiça, ele define a preguiça como sendo fazer menos do que deve, né? Fazer menos do que você deve. E eu achei interessante, porque eu estou estudando essa questão da preguiça num contexto muito específico de administração do tempo, produtividade e tal. E quando você pensa na preguiça, você pode pensar, o antídoto da preguiça é você fazer mais, mas na verdade o antídoto da preguiça é você entender para que você foi criado e você fazer as coisas com diligência, você fazer as coisas com perseverança, persistência, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente, muitas vezes, a gente acoberta, assim, fala assim, eu só não estou fazendo nada, como se o não fazer nada não fosse pecado em si, né? E o Thiago Cavaco é muito contundente nesse livro, mostrando que o não fazer nada, ele faz isso até usando o trecho de Provérbios, do homem que parou para descansar, cruzou o braço, dormiu, e o que aconteceu com a propriedade dele? Encheu de espinho, erva daninha, o muro destruiu, quer dizer, enquanto ele não estava fazendo nada, as coisas foram prejudicadas. Então, em última análise, você não fazer nada, você fazer menos do que você deve, é um ato de desobediência contra Deus. Então, preguiça é pecado e a gente precisa parar de ser preguiçoso. Deus falou muito comigo nesse tema, com um livro que não tem nada a ver sobre preguiça em si, né? Que é Futuros Homens, do Douglas Wilson. E tem um capítulo, né, que tá ensinando pais e mães a serem pais de meninos, e tem um capítulo onde ele fala disso, né? Falando que nós somos os exemplos para eles, né? Então precisamos deixar de ser preguiçosos para podermos ensinar nossos filhos a não serem preguiçosos. E tem um momento que ele fala até de descanso. Ele fala que o preguiçoso ele não consegue nem descansar, porque ele não se cansou. Então, o descanso justo que ele teria, ele não tem. E aí vira uma bola de neve, né? Ele continua naquele, estou cansado, não quero fazer, e não trabalha e não consegue descansar, e ele vive uma vida terrível. Exato. Então, quando eu li isso, eu falei, nossa, é isso mesmo. A sensação da preguiça é essa, né? Você não descansa e ao mesmo tempo você não quer trabalhar, não quer fazer as coisas. Então me bateu assim, foi um soquinho no estômago. E é perfeito isso, porque assim, essa questão da preguiça não é o que a Ana falou, assim, não é você fazer mais. A questão, o ponto não é esse, é você entender realmente sua missão, para que você foi criado, para você realmente ter Deus no seu coração no centro, para você saber realmente o que deve ser feito e o momento que também você deve descansar. O problema é que a gente fica procurando todo o tempo procurar levar alguma vantagem, seja no seu trabalho, seja em outras coisas, assim, não, poxa, eu preciso fazer menos do que deveria, porque assim eu vou ganhar mais, entendeu? E a gente acaba sendo desonesto no trabalho. De repente, poxa, a gente foi contratado para trabalhar tantas horas, eventualmente ser produtivo, não, a gente está querendo fazer isso em menos e levar vantagem com isso, mas isso é preguiça também. Enfim, quando a gente estava discutindo, né, sobre a pauta e aí chegou essa pergunta, na hora eu falei assim, cara, preguiça para mim. Para mim faltou, assim, se eu pudesse acrescentar algo ao livro, seria a questão da preguiça. Inclusive, esse é um tema que a gente já até conversou, né, Daniel, sobre talvez a gente, inclusive esse livro que você trouxe aqui que a gente citou, eu falei assim, poxa, a gente podia falar sobre esse livro aqui no Altos Papos, assim, porque é um tema realmente muito importante para a gente precisa discutir bastante sobre isso, bastante mesmo. Bastante. Ele é bom, muito bom. Chegamos! Vamos lá! A gente vai vendo essas coisas, vai desanimando, né? A gente vai vendo, caramba, eu sou bem mais pecadora do que eu imaginava. E aí, o que eu faço? Vamos lá, Naná, traga uma mensagem de... O bálsamo para o povo. O bálsamo.
Para quem acompanha aqui até agora, vamos lá. A gente inverteu a ordem, só explicando, a gente inverteu um pouquinho a ordem, porque no livro ele trata os 6 primeiros capítulos, ele já falando sobre santidade, né, e tal, fala sobre o pecado e tal, mas a gente acabou invertendo aqui só para mostrar como se fosse, gente, a esperança, tá? A esperança para sobretudo. Nós viveremos ainda nesse mundo quebrado, com pecado e tal, mas a esperança. Eu acho que a esperança maior, ela vem da gente reconhecer que, e é até interessante quando a gente muda a ordem pensando nesse sentido, né, que depois que a gente já apresentou esse espelho todo quebrado que nós somos, né, de quem nós fomos criados para espelhar, nós somos grandes pecadores, mas nós temos um grande Salvador. Essa é a esperança e a gente precisa se apegar nessa mensagem. E quando eu estava pensando no que eu poderia trazer, assim, existem muitas passagens bíblicas que podem nos apontar para essa esperança de uma forma muito real, mas eu estava olhando para Filipenses, eu estou com Filipenses fresco na minha cabeça, porque acabei de fazer uma série de estudos em Filipenses para o evento do Filipenses 4:8, a gente passou pela carta toda, e eu acho que tem trechos nos 4 capítulos que são capazes de apresentar para a gente de uma forma muito real a nossa esperança. E a gente começa com Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente não vive como alguém que não tem esperança de que, nem de que assim, não, o meu caso é muito grave. Não tem essa que o seu caso é muito grave. O nosso caso, de todos nós, é um caso extremamente grave. Nenhum de nós colaborou em absolutamente nada para a nossa salvação. Às vezes parece que existem pessoas, e mesmo a gente, às vezes no auge do nosso orgulho, que fala assim, bom, Deus não teve muito trabalho em me salvar, ele teve trabalho em salvar o outro lá, que é preso, tá? Mas eu, para mim, não teve, né, quase não teve trabalho nenhum. Você não contribuiu em absolutamente nada para a sua salvação, você não deu menos trabalho, né? Todos nós somos pecadores miseráveis, desesperadamente carentes da graça de Deus, e ele, quando nós cremos em Cristo Jesus, ele começa essa boa obra e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia em que nós estaremos totalmente livres da presença do pecado, isso eu já estou dando spoiler da minha música favorita, até o dia que a gente estiver totalmente livre da presença do pecado, a gente vai lutar com isso, a gente está nesse processo de santificação, mas ele é fiel, ele começou e ele vai concluir essa obra. Por outro lado, em Filipenses 2, versículos de 12 a 13, a nossa esperança também vem do fato de que, depois que a gente é apresentado para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e a gente entende que a gente tem esse grande Salvador, nós temos uma missão de colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor, reconhecendo que é Ele que faz. Então, acho que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle, também nos dá muita esperança, no sentido de que nós vamos falhar, e nós vamos sim. Nós não devemos descansar nisso pensando, então, nem vou me esforçar, porque não é essa a mensagem, muito pelo contrário, mas o nosso esforço, ele não é para conquistar algo, porque qualquer coisa que a gente venha conquistar, qualquer coisa que a gente venha a ter, já foi conquistado por nós em Cristo Jesus. Agora, nós temos essa liberdade de caminhar rumo à santificação na liberdade de quem já conquistou isso em Cristo Jesus. Então, a gente pode, a nossa esperança é essa, e a nossa esperança nos motiva também a buscar isso, mas sabendo que é Ele que opera. E quando estiver difícil para nós, quando a gente estiver olhando para nós, pensando não tem jeito mesmo, em Filipenses 3, versículos 12 a 14, Paulo nos instrui que nem ele conseguiu, nem ele chegou lá ainda, né? E ele volta e fala para nós, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial. Então, acho que é uma mensagem de esperança da gente prosseguir para o alvo. A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai olhar o tapete, vai ter coisa lá embaixo de novo, mas a gente combate, a gente descansa na graça, descansa em Cristo que fez tudo por nós e se empenha para conquistar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E por último, Filipenses 4, versículos 8 e 9. Não podia deixar de falar de Filipenses 4, 8. Não, jeito, vou colocar aqui no lugar. Mas que eu acho muito real mesmo, porque quando ele está concluindo a carta, ele vai mostrar para nós que existe, sim, não só uma responsabilidade de que essa transformação e esse combate todo do pecado é uma transformação que vem de dentro para fora, e uma transformação que vem de dentro para fora muito em relação àquilo que a gente alimenta a nossa mente.
Com certeza. Por isso que, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de louvor, de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o 9, para além do pensar, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, viram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Né? Então, acho que são em 4 vislumbres aí dessa carta, a gente vê a nossa esperança fundamentada em Cristo Jesus, a promessa que nós temos e a certeza que nós temos de que Ele está operando em nós, existe a nossa parte, mas existe a dependência total do Espírito Santo, é Ele quem opera, e a gente não vive como alguém que não tem esperança. Então, diante desses pecados que a gente vai descobrindo todo dia, dia após dia, a gente pode confiar que a graça é suficiente, mais do que suficiente, para cobrir tudo isso e perseguir a santificação que nos é prometida na glória. Então, Amém. muita esperança. Amém. Amém. Amém, amém. É isso aí. Amém. Maravilha. Amém. Carta linda, né? Eu sei que toda escritura ela é para o ensino e tal, mas eu amo Filipenses, cara. Eu também amo é. Filipenses. Eu Cara, acho eu amo Realmente Filipenses. Filipenses tem um lugar especial no meu coração, porque essa É. carta é espetacular. Não, no meu também. Na hora que Eu sou você fã vê o de contexto Romanos em e que tudo isso foi Filipenses. escrito, né? Realmente. Exatamente. O contexto, nossa, ressalta mais ainda. Ressalta mais a mensagem, Nossa. exatamente. Nossa. É. Bom, então, para terminar, vamos para o nosso papo rápido. Né? Vamos lá. Aquelas Nosso momento perguntas. Marília Gabriela. Marília Nosso Gabriela, momento vamos lá. Marília Vamos lá. Gabriela. Bom, vamos lá. Como de praxe, um livro de teologia. Pode ser o seu preferido da história ou algum que você esteja mais do momento. Enfim. Do momento? Bom, eu ia falar, e é verdade esse bilhete, né? Acho que Pecados Intocáveis realmente é um, mas para não ser repetitiva, ainda melhor que o Éden, um livrão, livrão, que nos ensina. Sei que eu não tenho grifo suficiente e post-it suficiente para marcar o quanto esse livro mudou a forma com que eu entendo e leio e interajo com a Bíblia. Assim. Ainda melhor que o Éden é um livraço. Da Nancy Guthrie. 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua história. É um livro sobre teologia bíblica, mas de uma forma muito, muito brilhantemente escrita. Assim. Muito bom, muito bom. Beijo, editora fiel, me nota. É isso aí, é isso aí. E o próprio. Um livro sem ser de teologia, algum que marcou sua vida? Um livro sem ser de teologia poderia ser um livro não cristão também, né? Pode. Tenho 2 também, mas eu achei esse daqui, que é mais recente. Eu sempre falo de um livro chamado Oscar e a Senhora Rosa, que é um livro que, inclusive, é muito difícil de encontrar hoje em dia, mas que eu li durante toda a minha carreira como professora. Eu lia para os meus alunos esse livro em sala de aula, porque ele ensina muito sobre o relacionamento com o paciente terminal. É uma criança que está em estado terminal e existe uma senhora que desenvolve um relacionamento muito legal com ele. É uma história muito curta, mas muito, muito tocante. E esse outro livrinho aqui é um livro novo que eu entrei em contato recentemente, gostei muito, que se chama As Mais Belas Coisas do Mundo. Um livro bem pequenininho, escrito pelo Walter Hugo Mãe, que é um escritor português que tá se tornando meio famoso no Brasil. Aí fiquei meio curiosa para ler alguma coisa dele. E curiosamente, ele é um livro que fala das lições que ele aprendeu com o avô dele. E é muito, muito bonitinho. Eu gostei muito desse livro. Um livro bem tocante. Que legal. Então, na atualidade, ele é um livro bem legal. E o primeiro, como é que é? Oscar e a Senhora Rosa. E a Senhora Rosa, tá? Ele não tá fácil aqui, ele deve estar junto com a minha tranquilo ainda. Mas ele é bem, bem legal mesmo. Gosto muito dele. Legal. Uma música cristã. Salvo pela graça. Sabia! Essa é fácil. Sabia! Essa é fácil. É série após série, vez após vez, não tem jeito. Para mim, ela é uma condensação de uma teologia tão boa, tão sólida. Eu gosto muito dessa música. Eu tocava muito em São Paulo, numa igreja que a gente frequentava, a gente servia lá, então a gente tocava muito essa música, muito mesmo. A gente chamava de música da Naná. Falava, onde tem a música da Naná. Virou quadrinho, o pessoal associa mesmo. Eu acho muito engraçado. Quem são os autores? Quem são os compositores? É do Daniel Souza, né? Daniel Souza. Ele trabalhava muito com Asaf Borba, e aí depois ele foi fazer carreira e tal, e escreveu essa música muito boa mesmo. Legal. Uma música não cristã.
Pois é, você sabe que eu não consegui chegar em uma? Eu fiquei assim, falei, ai, não consegui. Sério? O que eu escuto? Diga aí, vai falar, Black Tem uma Sabbath. música assim que, sei lá, você pensa no Luiz, ou você pensa na sua infância, eu não sei. Não, nenhuma. Deixa eu pensar. Agora que você me deu mais dicas. O mundo Nossa, é vive. difícil. É engraçado, porque eu gosto muito de música, eu gosto muito de muitas músicas. Eu acho que é isso que bugou a minha cabeça. Assim. Falei, nossa, deu tilt aqui, eu não consigo dar uma resposta. E agora? Vai ser a primeira vez na história do podcast que eu não consigo chegar em uma resposta? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Gente, não tem hora que você fala. Eu falei, nossa, eu não tive aquela. Meu namoro foi tão rápido e ele foi à distância que a gente não teve aquela coisa assim, é a nossa música. Não, a gente não tem assim, a nossa música, sabe? Nem versos, assim, colocava versos de uma música para ele. Mas era cristã, tá vendo? Olha como foi uma pessoa gospel. Era uma música do Carlos Cida, tá vendo? Mas nem um oceano de Djavan. Teve um Jota Quest, eu poderia falar assim, Djavan. Hoje preciso de você. Não era, eu não cantava também, é uma loucura. E eu gosto tanto de tanta música, fiquei pensando, falei, não, vamos para as internacionais. Também não teve uma assim, entendeu? Caramba! Nada, um Wonderful Tonight do Eric Clapton. Eu considerei isso uma coisa grave. Um Wonderful Tonight do Eric Clapton. Então. Pois é, você tá vendo? Olha, vocês estão dando tanta ideia boa, mas eu não consigo fazer. Essa música é boa. Daniel, essa música é boa, cara. Essa música Eric Clapton é interessante, legal, né? O Augusto Nicodemos estaria aqui orgulhoso de mim. Ele estaria orgulhoso? Então, parabéns. Eu quero pensar mais que o Garófalo estaria orgulhoso de mim, se eu falasse assim, eu escuto tanta música das playlists dele, entendeu? Que eu não sei escolher uma. Eu tenho momentos de música, é uma coisa muito louca, é que o Salvo pela Graça, ela realmente ela marca. Mas eu acho que do resto, acho que eu tenho assim, escuto tanta coisa, que se eu falar, hoje, você tá escutando qual? Eu falei, não sei se tem alguma também, entendeu? Então, infelizmente, eu vou ficar devendo essa. Peço perdão. Vou melhorar. Sem problema. Aliás, vocês me pediram um livro, eu dei 2 de cada tipo. Não, já está compensado. Tá ótimo. Então tá bom. Não, então beleza. Tá tudo bem. E um evento bíblico que você queria ter presenciado? Pois é, de novo, são dois, mas eu tenho que falar. Eu queria estar lá na criação, uma loucura, né? Queria ver a coisa assim, sendo formada. E é muito legal que quando você quando você lê o Sobrinho do Mago, né, da Crônica de Nárnia, que tem aquela coisa que você percebe que é o mundo sendo formado, você fala, que legal que deve ter sido você presenciar essas coisas sendo criadas pela primeira vez a partir do nada, né? Eu acho que isso é um negócio assim que realmente eu gostaria de ter presenciado. E a outra, eu tinha muita curiosidade de ver, não sei, pode até ser uma questão assim de motivação errada, mas eu queria ter visto a cara de Amã. Eu queria ter visto a cara dele. A hora que Esther vai lá e com todo o seu planejamento, com toda a sua maestria, entendeu? A hora que ele finalmente é descoberto do seu plano horroroso. Maligno. Eu queria estar lá. Mas gostei, achei curioso. Achei curioso, legal. Eu vou todo contexto. A Silvia quer fazer duas perguntas. Vamos aproveitar que novembro já é quase dezembro, já é quase Natal. Vamos lá. Sim. Uva passa no Natal. E aí, contra ou a favor? Não, totalmente contra. É o tipo da coisa que não deveria existir. Contra uva passa. Completamente, veementemente contra. Deve ter uma mania de ficar jogando em tudo. Joga na salada, joga no arroz, joga no panetone. Não, nós somos Acha que é confete, né? Exatamente. Então, sou contra. E rabanada na air fryer, vale? Então, nunca fiz. Essa eu vou ter nunca aproveita, né? Essa iguaria. Temos que pensar sobre isso. Rabanada eu vou pensar. Essa eu não tinha pensado, mas eu acho que deve valer, porque air fryer vale para tudo. Tudo. Depois que eu consegui fazer um bife dessa grossura de fraldinha, ficou parecendo churrasco na air fryer, eu falei, tem meu respeito. Acho que tem que apostar. Então só uma última, que eu tenho curiosidade. Maçã na maionese. Gosto. Caramba, não gosta de uva passa, mas gosta de maçã na maionese. Maçã na maionese vai bem para mim. Eu já ia falar que eu queria ser seu amigo, mas já comecei a pensar. Agora você vai pensar. Pode ser amigo, mas eu levo a minha maionese. Mas eu levo a minha maionese. Maçã na maionese eu acho legal. Não sei se é na maionese ou se é no salpicão. Maçã no salpicão eu acho que tem a ver. Eu sinto falta quando não tem. Mas... Eu gosto da passa no salpicão. Não, eu gosto da maçã. Gosto da maçã.
Desculpa, Eu acho gente. que a maçã na maionese vira um Kinder Ovo maligno, porque você fica ali achando que é uma batata, você come, quando você morde é uma maçã. É uma surpresa desagradável, sabe? É igual o cookie, né? Você sabe que o cookie de uva passa é o motivo pelo qual as crianças americanas têm problema de confiar nos outros, né? Você vai, você fala assim, meu, isso aqui deve ser. Chocolate, né? Você Aí morde come a uma passa. Isso é uma frustração sem fim. Essa maçã não é nada perto disso. Você morder um cookie de uva passa é uma loucura. Até eu concordo nessa aí. Não é? Com certeza. Ai, Naná, gente, muito bom. Muito obrigado. Muito prazer obrigado. Para mim. Muito gostoso. Foi ótimo, foi um espetáculo. Foi muito bom conversar. Eu sei que era um assunto denso, mas tão importante a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre pecados. Sim. Né? Isso não pode entrar em desuso, isso não pode cair no esquecimento, como a gente falou no início. Né? A gente precisa falar sobre isso. Exato. E foi muito bom. Agradeço demais a sua disposição e desculpa pelo tempo, do tamanho do episódio que ficou, mas não, eu que peço desculpa também. Eu não sei qual é a média de vocês aí, mas se passou demais, pode cortar umas. Não, a gente deixa a meta aberta. Corta a parte da música, corta a parte da música que eu não sei falar, qual é a música que eu gosto, vocês dão uma editadinha ali e tal. Já poupa uns 40 segundos de episódio. Pronto. Mas tá ótimo. Poxa. Valeu, muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso mesmo. Obrigada pelo. Acho que, como eu disse quando a gente estava conversando ainda, né? Um roteiro gostoso mesmo da gente poder conversar e uma conversa gostosa que flui mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Foi ótimo, foi uma alegria poder estar aqui contigo. Valeu, obrigada. Digo mesmo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Tenho certeza que se abençoa a sua vida, se você puder curtir, compartilhar e aí mandar para pessoas. Como eu falei, é um assunto tão importante que a gente precisa tratar tanto no nosso dia a dia. Se puder compartilhar para mais pessoas assistirem, tenho certeza que vai abençoar e vai trazer grandes coisas importantes aí na vida delas, tá bom? Então é isso. Quem não segue, não deixe de seguir a Naná também lá, né? É claro. Filipenses 4.8. Bora. Estou no planeta agora. Não está sabendo ainda, mas 4.8 segue a Naná. Bora lá, Filipenses 4.8 no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer. Segue lá e vamos. Isso aí, top. Muito bom. Pessoal, até mais. Obrigado tchau, e até a próxima. Tchau, pessoal.